Salve, rapaziada. Começando mais um. Bradocast. Eu sempre vou jogar isso pra ti, porque Bradocast. tu fala muito melhor que eu, tá ligado? Falo? A gente fala Bradocast, mas tu fala muito mais legal. Bradocast. Eu tô na puberdade ainda, tá? Tá na puberdade? Aham. Uma hora passa. Eu espero que sim, mano. Ou eu não entrei ou eu já passei, né? Aí tem a questão. Pode ser, mano. Um convidado já te falou que tu tem, tipo, 11 anos de idade. Não sei, talvez. Eu lembro de 12. 12? Então tu tá... Então, Parece... Ó, a na puberdade vai linha. chegar, Carlão. Tô na linha. A Vai gente chegar, começa numa vai chegar fase- forte. É complicada essa fase? É. Começa a aquecer barba, tá ligado? Ah, olha só, Eu tô jogando no na minha meio. cara, né? Tô. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Recadinhos iniciais, Brunão. Manda. Começando, primeiro, apoia-se. Primeiro link na descrição, se você quiser e tiver a vontade e o desejo no coração de nos apoiar com qualquer valor monetário, seja de R$1 até 50 mil. 50 mil Ou reais. mais, né? Ou mais, se A alguém, gente pô, bota 50 ali, mas se alguém quiser, tipo, doar muita grana, a gente vai aceitar. tudo bem. Mas R$1 a gente já aceita. Link aí embaixo. Nos apoie, porque é muito É importante. muito importante. Siga no Instagram, @Bradocast. TikTok, Bradocast. YouTube Cortes, Bradocast Quartz. Twitter, Bradocast. @Bradocast, né? Spotify. Bradocast, tem que seguir lá no Spotify. É isso. Seguir lá no Spotify, fazer o download. E, mais importante, Brunão, like no YouTube Like e no compartilhar no YouTube. Compartilha. Manda esse link desse vídeo, desse podcast, ou do Spotify, YouTube, tanto faz. Manda pra sua avó. Também. Boa. Manda Boa, pra sua perfeito, avó, fala assim, perfeito. olha, vó, assista, que legal. E pra quem quer saber, agora, neste mesmo momento que saiu esse episódio, saiu uma publicação no Instagram. No Instagram, Então, quem quiser compartilhar também, tá lá. tá lá. Só Enfim. compartilhar e marcar a gente. Tamo aqui com quem, Carlão? Hoje estamos aqui com um convidado que eu tenho esperado há muito tempo para conversar sobre esse assunto. Há muito tempo. Porque é um assunto que eu estudo muito, que eu gosto muito e eu acho que é muito importante. Todo mundo, pelo menos, saber um gostinho desse assunto. A importância dele. A gente está aqui com um psicólogo. Tu atua como terapeuta? Na verdade, dentro da psicologia, a gente considera psicólogo mesmo. Psicólogo né? mesmo? Tem Psicólogo. muitas pessoas que consideram como terapeuta, mas hoje a psicologia, realmente, a nomenclatura é psicólogo clínico ou dentro do leque de atuação da própria psicologia. Entendi. Mas a gente se considera como psicólogo. Psicólogo. Isso. Qual que é a diferença do psicólogo e terapeuta, assim? É que depende. Existe uma linhagem de terapeutas, como, por exemplo, consteladores familiares, terapeutas reikianos, toda a parte mais transpessoal, né? Que aí sim tem essa nomenclatura de terapeuta. Tá. Mas antes de termos nomenclaturas, é importante a gente entender que tudo isso é cuidado. Cuidado. Né? É a gente poder também cuidar do humano, das pessoas. Então, independente da nomenclatura, né, só o que a gente não pode é ser amigo, né? Aí a barreira clínica se rompe. Se rompe. Por isso que é importante. Não é mais profissional, né? Não é mais profissional. Por isso que é importante a gente ter justamente a nomenclatura de psicólogo, né, como um profissional que vai te ajudar a entender o sofrimento, os problemas e achar soluções. Show. Então a gente não pode sair e beber uma breja, por exemplo. Não, nem café das 5. Nem café da Ô, tarde. louco. Ô, louco. Meu, cara. Um pãozinho macio. Um pãozinho assim. Tudo bem, tudo bem, tudo Porque bem. justamente aí é a barreira ética, né? Então, tu não recomendaria, por exemplo, dois amigos se ajudarem psicologicamente falando? A gente não pode tratar pessoas conhecidas, né? Ou membros da mesma família. Por exemplo, a gente acolhe e direciona o tratamento, né? Isso é bem importante porque nós temos uma ética a cumprir. Tanto que a psicologia tem um código de ética, como o médico tem, como o nutricionista tem, como todos os profissionais da saúde têm. Tem. Então, quando a gente tem essa infiltração, né, talvez essa permeabilidade, cabe a gente retornar à tua posição clínica e conduzir da melhor forma. Até porque amigo a gente não consegue tratar. E aliás, né, quando a gente está no meio de uma cervejada, a gente diz que é psicólogo, o pessoal já começa, né, Já, a a entender de uma indicar, outra sim, forma, sim. né? A te ver de outra maneira também. Isso, justamente. Mas enfim, Alexander, é assim que fala o Isso, teu nome, Alexander. né? Alexander. Mas o pessoal me chama de Alex também, Alex sem também? problema nenhum. Alex pelo teu sobrenome. Geralmente. Molon? Eles Molon. chamam geralmente pelo teu nome? Tem gente que direciona como doutor, eu já Doutor. prefiro não ter esse suposto saber. Né? Prefere ter é sir. Alex, né? Alex, Ou sir. Alexander. Chamar de Alex, então. Pode, Chamar de pode Alex. ser. Alex. É uma coisa muito interessante a gente diferenciar o psiquiatra do psicólogo. Sim. Porque é que nem eu e o Bruno, a gente estava conversando antes de vir para o estúdio, que o psiquiatra ele pode receitar. Né? Então ele faz uma consulta mais envolvida para a mente do cliente, para a mente do paciente, quando ele não consegue mais resolver o problema dele. Quando ele
dentro, conscientemente ou subconscientemente, não consegue mais resolver, daí precisa de ajuda médica. Como é que tu pode conversar um pouco sobre essa diferenciação dos dois? Eu acho que tem uma coisa importante para a gente falar, assim, porque o psicólogo não prescreve medicamento. A nossa conduta, ela não é medicamentosa nesse sentido, né? A gente vai aliviando o sofrimento, a gente vai aliviando as angústias desse paciente. E em algum momento, e dependendo do caso clínico, a gente pode encaminhar para o psiquiatra. Mas mudou muito o comportamento médico. Eu acho que tem ótimos psiquiatras, como também existem ótimos psicólogos e ótimos veterinários, e como não existem bons psicólogos e não existem bons médicos e bons veterinários. Isso vai existir em qualquer tipo de profissão. Mas mudou muito o comportamento médico. Hoje nós temos médicos que acolhem o paciente, não é só a consulta de 5 minutos ou de 10 que o paciente já sai medicado. Existe uma escuta sensível feita por boa parte dos psiquiatras, que eu acho que esse é o diferencial. Quando a gente atua com um paciente, a gente não pode tornar esse paciente ilha. Nós temos que deixar esse paciente também costurado nesse processo terapêutico, inclusive a gente abrindo precedente por uma nutricionista, né? Quando nós temos aí, de repente, uma bariátrica, quando nós temos uma anorexia, uma bulimia, transtornos alimentares. Como a gente pode abrir também por fonoaudiólogo, quando a gente tem um Tourette, quando a gente tem uma dislexia, né? Quando a gente tem uma afagia, quando a gente tem vários sintomas que tu tá tratando emocional e tu precisa fazer costuras com outros profissionais. Então, acho assim que o psiquiatra, ele tem essa função, o medicamento tem uma função muito importante. O advento farmacológico, desde o boom da fluoxetina na década de 70 e 80, né? E hoje, o que nós passamos aí, nós às vezes caminhamos na rua 10 passos, existe uma farmácia. Então, hoje nós temos aí o contraponto da automedicalização e da forte medicalização contra também o que é necessário fazer, né? Existem distúrbios psíquicos, existem aí quadros de esquizofrenia, existem quadros ansiosos mistos, existe pânico, existem muitas patologias que realmente tem que associar o tratamento. Eu sou um profissional muito aberto em relação a isso. E aberto, inclusive, para questões que o paciente possa buscar além do fármaco, né? E o fármaco é importante num determinado período. E isso quem faz é o psiquiatra. É o psiquiatra. Com o saber dele. Né? E aí a gente também tem que se abrir para o trabalho multidisciplinar, que é ter vários profissionais. E esse é o diferencial clínico das pessoas. Hoje a tendência ainda é o boneco morcelê francês. Trabalhar em partes. Então, eu estou com o paciente com distúrbio de pânico, eu só trabalho o paciente com distúrbio de pânico. O paciente não mistura ali pacientes? Não, eu estou te falando bem ao contrário, que a minha prática clínica é abrir, é a amplitude da multidisciplinaridade. Hoje o paciente ele é visto como braço quebrado, né? Teve uma fratura de fêmur. A gente não sabe o que tem por trás daquele acidente. A gente não sabe que questões emocionais levou o paciente. A gente está preocupado em usar a atadura e aí tratar somente o osso quebrado, o osso fraturado. E está muito mais disso. Talvez a gente tenha que reabilitar com um fisioterapeuta. Talvez a gente tenha que realmente indicar uma psicoterapia para aquele paciente que se acidentou, porque a gente tem que trabalhar nessa forma multidisciplinar, que infelizmente, como eu te expliquei, o paciente não é ilha. E nós também não trabalhamos somente no nosso núcleo. A gente tem que saber usar, né? Às vezes eu uso o psicopedagogo, né? Às vezes eu indico, como eu já expliquei... O que seria o psicopedagogo? O psicopedagogo vai trabalhar toda a esfera da educação e da aprendizagem da criança. Ou do adolescente. Tá? Ele está atrapalhado, às vezes, emocionalmente, ele está com rebaixamento, né, intelectual, às vezes ele está com uma dificuldade de aprendizagem. Então, aí entra o psicopedagogo. O psicólogo, por si, tem recursos, mas nada como também combinar as atuações. E aí que mora a questão da psiquiatria, sim. O medicamento faz parte, é importante em determinados períodos, mas não é tudo num tratamento. Não é tudo. Eu sempre digo que eu prefiro ver o paciente, né, reativo do que apático. Esse amortecimento que os fármacos fazem, às vezes, não é total proveitoso para o paciente. Existem momentos que é necessário acomodar, sim, né, dar aquele sossega, acalmar aquela angústia
usando o medicamento, medicamento. mas eu acho que a proporção da fala e a proporção daquilo que tu diz é uma forma de ter elementos para a solução do teu problema. Show. Né? E eu uso muito a linha psicanalítica, né? Não sou psicanalista, e aí entra uma outra diferença entre psicólogo e psicanalista, né? Mas o meu olhar é dentro dessas várias correntes que a gente precisa ver o paciente, né, Carlos? Então, às vezes, tu vai usar uma tarefa de casa, tu vai dar uma tarefa de casa para o paciente assistir uma obra cinematográfica, um filme. Tu vai dar uma leitura para o paciente, que é dentro da teoria cognitiva. Como tu vai interpretar o sonho. Sim. Como tu vai Isso é muito interpretar os importante. esquecimentos. Eu estava olhando vocês ali montando antes do podcast. E acho que foi tu que falou, né, Bruno, sobre esquecimento. Que Talvez. tu tinha esquecido o Eu que tu ia esqueci dizer. se eu falei ou não. E agora? E agora é um E o problema. esquecimento faz parte de teoria freudiana, teoria psicanalítica, né? O esquecimento está a serviço de algo. A gente esquece do que é importante lembrar. Então a gente tem que estar interpretando e ajudando o paciente nessa solução terapêutica. Às vezes eu faço um exercício de Gestalt. Às vezes eu atuo com psicologia positiva. Às vezes eu atuo dentro da psicologia mais do psicodrama, né? Então a gente vai usando das ferramentas, o leque, né, da psicologia, para a gente poder ajudar o paciente a solucionar aquele sofrimento. Mas é muito importante o olhar total, Carlos. Olhar total. Né? Essa multidisciplinaridade, usar os profissionais, usar o coletivo. Eu acho que o trabalho ele é conjunto. Né? Ele não é dentro do próprio narcisismo da gente. Porque muitas vezes um corte, a gente corta, por exemplo, o pulso e sai muito sangue. A gente coloca um band-aid para parar esse sangue, só que na verdade a gente cortou a veia. Então, parar o sangramento externo não vai curar o problema. É muito mais profundo, né? É muito mais profundo. Então, é realmente o que tu falou. E às vezes aquele corte, ele é um aliviamento de algo. Haja visto as patologias do contemporâneo. Hoje nós temos aí as mutilações, Mutilações. Muito o comuns cutting, hoje. né? Dentro de tudo que acontece do universo psíquico daquela pessoa. Né? E a gente sabe que às vezes pegar a lâmina do apontador, o alicate, né, lápis. de cutícula, Até um lápis. o lápis, o que for afiado para se tirar aquela angústia, o que tem ali? E esse paciente, para onde ele vai? Para o pronto-socorro. Esse paciente usa roupa de manga longa. Esse paciente está isolado no quarto. E é isso que a gente tem que começar a olhar. Eu fico muito... não é o teu caso, né, Carlos? Não, tá certo. calma aí, Grito, calma aí. Mas é isso que a gente tem que usar. Eu acho que essa rede de apoio é justamente esse olhar que a gente tem que ter o olhar além. Eu, às vezes, eu recebo pacientes de nutricionistas, indicadas por Nutri, por urologistas, por psiquiatras, por clínico geral, né? Eu recebo indicação de psicopedagogo, de terapeutas holísticos, né? E é assim que a gente tem que começar a trabalhar, ver o paciente nessa forma multifacetada que é o ser humano. Que é um ser humano. É que, Ser por humano é exemplo, isso. um paciente que quer ter uma dieta, quer emagrecer, ele não quer só o corpo. Tem a cabeça em jogo, né? Tá tudo envolve. E o psicológico é uma das coisas mais importantes. Tem. E se tu pegar toda a área das compulsões, né? A área da obesidade mórbida, por exemplo, a área da bariátrica, né? A área, eu estou falando do processo de engorda. Sim, Vamos pegar no processo inverso, as pessoas que não conseguem engordar e manter um peso bom, saudável, as pessoas que emagrecem muito, as pessoas que têm os transtornos alimentares. Se tu for fazer a leitura, o componente emocional é muito forte ali. Muito forte. Muito forte. Talvez é decisivo, né? E isso às vezes tem que ajudar o paciente a arrumar essa casa interna. Entende? Essa bagunça dos afetos, a bagunça das emoções que te levam a uma boca nervosa, Sim. né? Que te leva a ser bulímico, né? Bota para dentro, mas tira automaticamente. Às vezes até com o cabo da própria escova. Escova de cabelo, escova de dente, né? Existem vários casos. Aqui a gente vai passar um período bem interessante para a gente poder falar um pouco da prática psicológica, o que isso vai contribuir, porque eu acho que a psicologia dos últimos anos, principalmente dentro da pandemia, ampliou-se a atuação. As pessoas começaram a olhar mais para dentro. E por isso que os consultórios estão lotados, muitos profissionais sem horários, e as pessoas querendo falar de si, buscando ajuda e começando a olhar para dentro, né?
Começando a olhar pra dentro. Uma das coisas que tu falou antes foi sobre o automedicamento, né? Muitas pessoas Se pensam, automedicar. se automedicam e pode ser, pô, eu tô com uma dorzinha de cabeça, vou tomar um remedinho aqui então. Mas se essa dor de cabeça é outra coisa, se é um estresse, alguma coisa assim. Só que tem muito preconceito ainda com essa parada da psicologia, né? Tem muitas pessoas que pensam, eu não sou louco, não vou no psicólogo. Como é que tu vê as pessoas, tipo assim, parar de se automedicar e procurar uma ajuda a mais? Por exemplo, uma pessoa, em vez de aquela dor de cabeça que fica ali contínua na cabeça dela, ela não precisa de um remedinho, ela precisa conversar sobre isso, ver se é um estresse. Como é que tu vê isso? Bom, eu acho que tem várias partes que a gente precisa olhar. Por exemplo, a amplitude da psicossomática. Por que se hoje se fala tanto em psicossomática, né? A dor emocional que se transforma no físico. Essa ancoragem daquilo que eu não resolvo psiquicamente que eleja um órgão. Que cabeça é essa que dói? Será que realmente é o que tu está pensando? É a força do pensamento perante a situação ou o problema que tu não resolve? E aí tu elege justamente a nuca ou região frontal para realmente ser representativo daquilo que tu não está resolvendo? Entre outras coisas. Gastrites, amidalites, otites, Meu Deus. dores nos pés, né, que tem uma representatividade daquilo que eu não consigo seguir à frente, não consigo caminhar, ou daquilo que tu perdeu em termos de identidade, porque se a gente olhar os pés é aquilo que te sustenta. Aqui é a nossa base. Aham. A nossa estrutura. base, né? Então, que parte existencial que tem ali? Quando está no corpo, o mental já não deu conta. Não dá conta. E é isso que acontece. As pessoas preferem usar livre agora de qualquer tipo de medicamento. Eu prefiro usar a pílula para amortecer aquilo que eu não consigo resolver. Só que ele é instantâneo. 10 minutos depois, o dia seguinte, a dor volta e volta mais forte. Volta mais forte. E aí tu Entende? precisa tomar o dobro de remédio Isso. pra fazer uma falsa cura naquilo. Um falso tratamento. Falso tratamento. Isso. E isso tem a ver com o que a gente falou no princípio. Né? O advento da medicalização, o alto número de farmácias na cidade. Né? farmácia. Uma a cada esquina. Uma Isso. especificamente, mas que não A gente vamos tem falar. medo até voltar para casa e ser uma Isso é farmácia, uma farmácia né? na frente de casa. Não vou falar nem o nome das farmácias, Não, mas não. daqui a pouquinho Não, tu entra em mas casa, né? Se tá em Caxias, sabe. E a, Isso daí gente, já sabe. e a gente mesmo tem a nossa farmacinha, que é a nossa caixinha que a Nossa gente caixinha. abre e ali tem a Caixa de solução. sapato, abre e tem um monte de remédio. Mas uma coisa eu vou dizer para vocês, o medicamento faz uma parte importante no processo terapêutico. Talvez ele esteja 30%, talvez 50% do processo. O restante é do próprio indivíduo. Não, do próprio indivíduo. E eu acho que a indústria farmacêutica não inventou o medicamento para tomada de decisão. E para isso não se tem medicamento. Tomada de decisão. Isso tem que vir de dentro, né? Isso. Tem que vir do consciente. Isso. Tem que ser vontade própria. E Carlos e Bruno, o passo mais difícil do indivíduo quando está na clínica é ele tomar a atitude de ir ao tratamento. De o tratamento. De reconhecer que precisa de ajuda e reconhecer o que realmente tem que fazer, tem que mudar. Entende? Por isso que a gente vai para o subterfúgio do químico, né? Do rodeio de médicos. Então a gente vai no URA, a gente vai no geral, a gente vai, sei lá, a parte estética. Né, que está muito em alta a parte da estética hoje, Muito vocês em sabem o que ampliou da medicina estética, né, os procedimentos, né, os preenchimentos. Que preenchimento a gente está falando? Né? Existe um distúrbio, que eu já recebi pacientes em consultório, o distúrbio disforme, né, que as pessoas fazem inúmeras plásticas, inúmeros procedimentos e nunca estão contentes. Nunca estão satisfeitos. Sempre está faltando. Sempre. Né? Ou não ficou bom, ficou mais para a direita. Será que Ficou mais para a esquerda. Ou tinha ficou virado pra cima? Entende? Do que a gente está falando? Esse lábio aqui ficou mais alto que esse... Que estrutura psíquica tem ali? Sim. Entende? Será que não é um distúrbio da sua autoimagem? E é isso que a gente tem que ter o cuidado. Será que, vendo esse cenário, será que eles não tentam retratar uma imagem de alguém que eles viram? Muito. Porque eu acho que isso que é muito que acontece, né? Muito. Às vezes a gente vê, por exemplo, uma pessoa famosa na internet, a gente quer ser igual a eles, geralmente é isso que acontece, né? Eu não faço isso, eu não sigo ninguém, por exemplo, nas minhas redes sociais, não que importe isso, mas eu não sigo nenhum influenciador nesse tipo, sabe? Que só mostra a vida. De beleza, É que esse, Carlos, é o espelhamento narcísico. A gente olha no outro o que nos falta. O que nos falta. Então, se é um nariz,
né? Vamos colocar aí um produto da beleza hoje hollywoodiana, né? Se é o nariz vamos colocar aí David Beckham, né? Faço Se ideia é de o quem que seja. Você não lábio, conhece David Beckham? Não. Caraca, moleque, ele é igual eu, assim. Ah, tá. Ah, tá. Tá bom, então. se é o lábio da Angelina Jolie, eu tenho um espelhamento que me cria um desejo. Que cria um desejo. E o desejo tem falta. Né? Por que eu preciso daquilo? Será que eu não posso reconhecer que eu posso ser eu dentro das minhas propriedades limitadoras físicas? Por que os 500 ml de silicone não são suficientes? Eu preciso de 750. É muito bom a gente trazer, talvez em outra oportunidade, a gente falar sobre esse contexto, trazer um médico cirurgião plástico junto, para a gente poder conversar um pouco isso. Bom. O que Porque é querendo ou não, é ele que atua, né? isso? Qual é o conceito da beleza? É. Né? Bom, Então gostei, é isso que gostei. a gente vê, né? A gente vê talvez, inclusive em Instagram, a gente vê, Principalmente. né, em Facebook, YouTube. a gente está vendo o quê? Aquilo que nos falta. Aquilo que nos Aquilo falta. que eu preciso ser. Então é o cabelo, é o corpo, é a unha, é a sobrancelha, é a cor de olho, entende? Tudo isso faz com que as pessoas busquem essa referência de beleza que está fora de si. Tá. E a gente tem que ver o limite disso. Tem que ver o limite E disso. é uma vitrine, né? Tem E hoje tá muita muito gente, em alta. Muita gente que tu pode olhar, nossa, essa aqui é mais 8, nossa, essa aqui é mais 8, nossa, e tem cada tem vez muito. mais. Eu sempre digo para os pacientes, eu sou a favor de que tu se sinta bem fazendo algumas coisas. Mas a partir do momento que tu vai te prejudicar, não precisa tu fazer. Pois é, o ser humano ele é a única espécie que se machuca para realizar alguma coisa. Por exemplo, eu quero ficar bonito. Eu vou lá, eu corto a minha pele, eu implanto um silicone ali, entendeu? Um cachorro, por exemplo, se ele vê um perigo iminente, a primeira coisa que ele vai fazer é sair fora. Sai O correndo, ser humano né? não. Não. É engraçado isso, né? É que aí a gente entra num patamar bem interessante freudiano entre prazer e sofrimento. É uma linha muito tênue, muito fina entre sentir prazer e ter sofrimento. As pessoas misturam muito. Então, às vezes, para ter o prazer é necessário passar pela dor. A única maneira de obter isso. E isso é muito subjetivo de cada um. E aí entra a história, né, social daquela pessoa, o contexto daquela pessoa, o que tem de ordem genética da pessoa, que nunca vamos deixar de ver a corrente genética. Sim, ela nos influencia. Existem doenças mentais que passam de avô para a mãe, de mãe para o filho, e aí vai. Entende? Então a gente tem que ter sempre o respeito por todos esses conceitos. Por isso que a psicologia, Bruno e Carlos, ela é uma formação de 5 anos, mas ela não para. Ela dá ordem do inacabado. Quando tu acha que tu acabou, começa uma outra coisa. Vem um caso clínico que te desafia, então tu vai buscar uma supervisão, tu busca um grupo, né, de estudos, tu busca uma nova especialização, tu busca talvez mergulhar por um conceito que tu não te permitiu mergulhar. E esse é o barato de viver. É tu ficar se reinventando como vocês se reinventaram. Vocês estavam me falando antes do podcast iniciar de como vocês começaram o processo. Sim. Talvez com 2 microfones, no barril pioneiro. E olha hoje. E onde é que vocês querem estar? Bom. Entende? Daqui um pouquinho vocês vão estar em outro patamar. Outro patamar. E é isso que é o desenvolvimento humano. E é muito gratificante a gente passar por isso, Bruno, com um paciente, Carlos. Né? Tu poder instrumentalizar o paciente porque também passa por ti. Eu tinha um professor de psicologia, que era um psicanalista bem famoso, e ele dizia assim, que o estudo da psicologia não tem como não passar por ti. Por isso que muitas pessoas que começam o estudo da psicologia, começam a graduação da psicologia, desistem. Porque chega um determinado momento do curso, Carlos, que a coisa começa a bater em ti. Por isso que a gente se analisa, a gente se terapeutiza, é muito necessário, não tem como tratar o outro sem tu estar te tratando. Sim, tu está tratando. Né, hoje eu faço a minha análise, né, eu faço realmente em divã há mais de 13 anos. Isso é importante para a gente nortear o nosso estado de poltrona, né, para a gente não se contaminar, para a gente não falar coisas nossas, das nossas experiências para o paciente, né, e isso passa pela gente. Então a ciência psicológica, ela é desse inacabado. Né? Talvez como a medicina seja, talvez todas as áreas da saúde sejam, né? Tu sempre vai estar buscando, e esse é o barato da história.
Sim. Aham. É que nem tu falou, um momento assim, ó, tu escuta o dia inteiro, passa escutando a vida dos outros. Um momento tu quer falar. Tu quer falar? Claro que quer falar. É, Então sim, não vai falar com sim. um paciente. Não né? vai falar com o paciente. Melhor não falar com o paciente. Isso de, por exemplo, de não trazer a tua vida pessoal pro paciente, eu quero relacionar isso porque, assim, geralmente numa conversa, por exemplo, o Bruno tá com um problema familiar, teve um problema ali com ele e o irmão dele, teve um problema ali, e ele vem conversar comigo sobre esse problema. Beleza, normal, veio desabafar, veio conversar, talvez Chorei até com o pedir a Carlão, minha chorei opinião, com né? ele, Chorei com ele já. E por que as pessoas, posso falar até de mim mesmo, a gente tem um impulso de querer falar o que aconteceu com a gente para tentar representar o que ele está falando? Por que será que a gente tem isso? Muitas vezes a gente usa na nossa própria experiência para ajudar, porque a forma que a gente elege, talvez até de resolver aquilo que vem. A terapia ela tem um processo um pouco diferente em relação a isso. Existem terapeutas, psicólogos cognitivos que usam certas experiências suas para ajudar no momento daquele paciente de enfrentar aquela situação. Isso não tem certo ou errado, mas existe uma contaminação, que talvez daquilo que eu resolvi o meu problema, que não vai ajudar aquele paciente que está me trazendo aquela angústia ou aquele conflito. Então, um conselho de amigo é muito bom, mas às vezes não serve. Ele serve para a experiência dele próprio. Mas talvez não vai me ajudar a sair daquela zona de sofrimento, de alta angústia que eu me encontro. Por isso que ir em direção a um tratamento, um profissional mais neutro, mais distante, fora de certo grau de contaminação, vai te ajudar, talvez em algumas sessões, a olhar a situação de forma diferente. E isso é o trabalho do psicólogo, né? Da psicóloga, nesse sentido, para poder fazer olhares diferentes. Então é aquela coisa, né? Se conselho fosse bom, né, a gente não dava, a gente vendia. A gente estaria rico, né? A experiência é rica para ti, mas às vezes não serve pro outro. O que tu viveu, o que tu passou, o caminho que tu trilhou não serve para ele. E deixa eu pontuar uma coisa interessante, assim, que o Bruno falou antes, né, sobre a avidez de falar, né? Por que hoje um curso de escutatória não seria tão interessante como oratória hoje é muito procurado? Boa. Entendi. Isso é legal. Porque as pessoas elas querem falar. Elas estão Ninguém está preparado para escutar. Escutar exige técnica. Olha a gente que às vezes a gente escuta uma lamúria na fila de uma padaria, de um banco, e a gente já se vira de costa, ou aquilo nos ocasiona um mal-estar, porque a gente não está preparado para escutar. Então, a técnica que a gente aprende durante o curso de psicologia é silencie-se, né, e permita-se escutar o outro. A maior ferramenta que o psicólogo tem não é a fala. Não é a fala. É a escuta. É a escuta. Se tu está contaminado com os teus próprios medos, que está contaminado com a tua fala interior, tu não vai conseguir fazer escuta. Por isso que a gente tem que se tratar, supervisionar, e em busca de ajuda quando algum caso clínico ele é difícil, que tu não consegue ter condições próprias, tu tem que buscar. Não tem nada de errado. Certo? Então, eu acho que é isso que eu estou fazendo pensar, assim, né? Por que as pessoas se interessariam mais por um curso de oratória, que tem várias aí instituições que oferecem e estão lotados, do que um curso de escutatória? Ninguém está preparado para escutar. Eu acho que isso está relacionado com a questão do reconhecimento. Sim. Porque o ser humano, ele liga muito o reconhecimento como um sucesso. Sim. Isso a principal maneira de sucesso é o reconhecimento. Geralmente as pessoas tem um reconhecimento sendo muito famosa, tendo muitos seguidores, algumas outras tendo muito dinheiro, mas é reconhecimento. Tudo gira ao redor de reconhecimento. Então, eu acho que uma pessoa faz isso justamente por reconhecimento. Ela quer falar, porque ela quer falar o que ela conquistou, ela quer falar o que ela tem, para realmente ser reconhecida pelas outras. Essa questão, Carlos, do reconhecimento, porque a gente precisa do outro. O outro tem um elemento organizador psíquico. Né? Se a gente pegar casos de crianças, o que a mídia nos mostra, crianças que às vezes nascem e são jogadas do ônibus, sabe aquele caso? Né? O bebê nasceu e é jogado num arroio. Né? Essas crianças, possivelmente, se não houver um acompanhamento, um tratamento e um desenvolvimento emocional nessas crianças, elas podem criar certas disfunções.
Então, a gente precisa dessa imagem para a gente poder também se solidificar no nosso interno. Tanto que, se a gente for parar para pensar, quais são nossos grandes espelhamentos? Pai e mãe. Pai e mãe. E a gente cresce olhando para eles. A gente cresce dependendo do olhar internalizador da mãe, do olhar estruturante do pai. Por isso que num processo analítico a gente precisa, às vezes, que o psicólogo olhe para nós. Porque a mediação de olho no olho é mediação emocional. Então, todo o viés que a gente tem aí do subterfúgio de publicações na internet, contar os matches, contar os likes, né? Será que olharam a minha publicação? Será que realmente perceberam o que eu vi, o que eu publiquei de mim? É poder ser visto. É poder ser visto nesse olhar escópico. Né? Como diz Lacan, né? Essa parte escópica que nos persegue. A gente está altamente vigiado. É métrica de vaidade, né? Isso. Né? E a gente tem que ter um pouco de leitura disso. Então a gente depende do outro, por isso que talvez o achar que vai morrer, né? Por falta de reconhecimento, que morte que a gente está falando? Será que ela é física? Ou será que é uma morte emocional? Quando a gente se preocupa em deixar nosso legado, em deixar o legado e a missão dos filhos, em deixar uma história, uma demarcação, né? Se a gente olhar ali, Amy Winehouse, né? Vocalista do Nirvana, entre outras pessoas que também praticaram suicídio ou se mataram durante a vida, porque o suicídio não é o ato, né? A gente pode estar se matando aos poucos. Pode estar se matando aos poucos. Entende? A gente pode se matar contraindo HIV, inconscientemente falando. A gente pode se matar na drogadição, né? Criando dano todos os dias quando a gente cheira a carreira, quando a gente faz o uso do beck, né? Quando a gente fuma pedra. Né? Isso também é se matar. Então, que morte que a gente está falando? A gente está falando de uma morte que não é física. Talvez seja até, inclusive, um esvaziamento do próprio eu. E aí tem a pior mortificação, que é quando tu fica sem ser percebido. Né? Tu fica invisível à sociedade. E isso ocasiona dano psíquico, né? Ocasiona sofrimento. Sim. Então, o reconhecimento passa pelo outro. Se tu olhar as histórias de muitas crianças que foram talvez deixadas, adotadas, crianças que foram largadas, tu vai encontrar indivíduos que na vida adulta têm um pouco de algo perdido. E às vezes tem que fazer uma emenda. Né? Uma emenda na clínica, uma emenda naquela fala, para que o paciente se sinta com mais propriedade do eu, do ego, né? Egóica. Né? Mais propriedade de sentir quem é. Então, o reconhecimento ele é muito importante para uma solidificação interna de todos nós. Tu citou o ego. Eu vejo assim, eu acho que é mais importante a gente ter um ego alto do que ter a falta de ego. Porque, obviamente, uma pessoa com ego muito alto não é boa de tu estar se comunicando. Só que uma pessoa com falta de ego é como se ela não tivesse personalidade. Eu acho que é importante a gente falar sobre ego, porque nós vivemos uma sociedade que nos impõe, né, uma ideia narcísica. Tudo centrado na gente. Sim. Né? Eu acho que o pessoal não entendeu ainda os motivadores do Covid. O porquê que surgiu esse vírus. A leitura que se tem dessa questão mais pandêmica, as pessoas não conseguiram ler que é necessário olhar o outro. É necessário se preocupar com o outro. Mas, de qualquer forma, acho que quando a gente fala em ego, é muito importante a gente separar alguns conceitos. Primeiro, o que é o ego ideal? Aquele ego que está legal na estima, está adequado, está construído, não está frágil. E o contrário do ego ideal, que é o ideal de ego. Quando a gente fica naquela idealização, naquilo que as pessoas querem que a gente seja, e a gente escuta em clínica vários pacientes meio perdidos em escolhas profissionais porque o pai era empresário, a mãe é médica, e tu fica dentro daquela escolha profissional, daquela influência de genoprofissograma para te poder acompanhar as escolhas dos pais. Então, que ego que a gente está falando? Sim. O que o outro está esperando de mim ou aquilo que eu consigo ser? Show. Isso é um ego ideal. Gostei, esse é o ego ideal. Esse é o ego adequado, que não é o ego ideal, não o ideal de ego. Sim. Isso é bem importante, porque em momentos que a gente cultua o corpo, com todas as síndromes contemporâneas aí, síndrome de Atlas,
né? Quando a pessoa se centra muito no corpo, se sente carregando tudo no corpo, né? Se esquece bastante do mental. Então, egoicamente, que ego que a gente está falando? Um indivíduo ou um sujeito que precisa usar o corpo para se sentir feliz e contente? O que nós estamos falando aqui? Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Acho que foi muito importante, foi proeminente tu falar sobre ego, porque a gente ainda não entende esse conceito. E Freud, acho que foi um grande desafiador da teoria quando ele realmente montou as tópicas, né? Quando ele montou a primeira tópica, a segunda tópica de conceito freudiano, onde ele falou de ego, id e superego. Foi um desafio para a sociedade da época. Ele, enquanto médico e enquanto fundador de uma teoria que ia revolucionar o comportamento humano, o conhecimento humano, inclusive falando de processo inconsciente. Então, falar de ego acho que é muito importante para configurar o que realmente é suficiente e o que não é suficiente. Por que eu falo isso, Carlos? Porque às vezes é importante a gente entender que a gente possa ser bom. O ótimo é inimigo do bom. A gente está numa sociedade, aí entra tudo que a gente vai falar um pouco hoje, a sociedade do cansaço, excesso de positivismo. A gente está sempre buscando a excelência. Por que tem que ser assim? Por quê, né? Será que a gente não pode aprender a ser bom? E tá tudo certo. Bom, não precisa ser o máximo, né? E tá tudo bem. Se a gente conseguiu 9.9 e não conseguiu 10, tá excelente. Tá excelente. Tu fez um ótimo trabalho, porque o 9 está dentro do ótimo. Não, mas a gente fica se exigindo, a gente permite que os outros exijam da gente. Sim. E a gente pode, inclusive, correr o risco de adoecer. Emocionalmente falando, psiquicamente falando. Então, aí que mora um pouco desse ego que a gente tem que entender essa tópica, né? A gente fala muito, o cara é muito cheio de ego. Mas será que a gente sabe realmente o que é ego? Pois é. Isso que tu falou de cobrança pelas pessoas que tu já conviveu, normalmente a cobrança vem mais de outras pessoas ou de si mesmo? Assim. É que uma coisa funda a outra. Eu coloco isso como uma retroalimentação. Quando a gente tem um ego bastante fragilizado, né, um indivíduo que vem com muito sofrimento, que não se sustenta em identidade, que talvez esteja com alguns conflitos, é muito fácil a gente ficar à mercê do que o outro quer. E a gente se coloca inconscientemente em lugares submetidos. Então a gente vai ver indivíduos talvez mais fragilizados que se colocam com uma chefia autocrática, uma chefia perversa, uma chefia talvez mais sado em termos de exigência. Então isso às vezes é a retroalimentação daquilo que tu tem que curar. E as pessoas às vezes não têm esse entendimento. Por que eu me coloquei inconscientemente neste lugar? Por que esse lugar me escolheu? Entende? Algo que tem que ser curado dentro de ti. Então, isso exige um aprimoramento de olhar, isso exige talvez uma busca terapêutica, uma busca clínica de um processo terapêutico que vai elucidar isso, os motivadores. E aí a pessoa muda. Aí ela começa a se refazer em termos disso. Então, é aquela coisa, né? Para o maso existir, tem que existir o sado. Né? Olha 50 tons de cinza. Por que foi recorde de vendas de livro e toda a parte feminina, todo mundo lendo, né? O que a gente está falando ali? Uma personagem que assinava um contrato, né? Em troca de ser submetida a certas coisas. Por que aquilo aconteceu? Que parte tinha ali dentro de prazer, aliada à dor e ao sofrimento? No sofrimento. Né? E é isso que a gente tem que entender, esse mundo paralelo. Então, respondendo a tua pergunta, Bruno, é bem isto, né? Se retroalimenta. Existem pessoas que se botam em certas condições de relação porque aquilo combina com algo que tu precisa ver de ti. Haja visto as pessoas que amam demais, né? A síndrome de quem ama demais, que sofre por amor, e aí precisa morrer por amor. Será? Será que o amor realmente é isso? Então, um bom questionamento para a gente começar a pensar nessa retroalimentação. Né? Por que a gente precisa, às vezes, desses dois núcleos atuantes? Talvez a gente, às vezes, associa muito a dor física ao sofrimento físico, foi o que tu falou, né? Ao sucesso. Sim. Sucesso, assim, entre aspas, né? E tem uma coisa... Ao êxito. Ao êxito. Boa palavra. Mas tem uma coisa que, assim, Epicteto, Sêneca, estoicismo mais, falando de estoicismo,
prende meu corpo, tortura o meu corpo, mas eu sempre serei livre. Mentalmente, psicologicamente. Sempre serei livre. Isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade em entender bastante. E se a gente pegar, Carlos, o que é o estado da loucura? O que é loucura para nós hoje? Pois é, o que é Eu tô loucura? colocando dentro da psicose, dentro do transtorno mental, Seria o descontrole mental? pois é, o louco é livre. O louco é livre. Isso tem um estudo muito grande, que é assim, dos principais bandidos, dos principais loucos, dos principais, enfim, malucos que tem no mundo. Para eles estão fazendo bem. Estão certos? Estão certos. Se tu pegar o conto de Marquês de Sade, conhece Marquês de Sade? Não Vocês conheço. conhecem? Não conheço. Marquês de Sade é muito utilizado dentro de disciplinas da psicologia quando a gente trabalha com saúde mental. Quando a gente fez a disciplina de saúde mental, a gente vai ver os contos de Marquês de Sade. Ele era um duque, um marquês, né, da época, renascentista. Um cara que tinha condições, um cara que era ligado à alta corte, só que ele começava a escrever e ele tinha uma escrita muito rebuscada. E ele foi internado naqueles modelos de hospitais psiquiátricos, e ele ficou tão dentro da psicose, né, dentro da estrutura, né, da condição psicótica, que ele usava os excrementos para escrever as poesias nas paredes. Né? O que a gente está falando agora? A gente está falando que o louco é liberto? Talvez sim, talvez ele tenha uma abertura psíquica onde ele possa, dentro da irrealidade, ser quem ele é. Sei quem ele é. Às vezes, naquele mundo que ele cria, naquele mundo irreal, naquele mundo maluco que ele cria, ele tá feliz. E existem casos, que eu já li também, que é muito melhor. Por exemplo, um doutor chega e vê uma paciente, um psiquiatra chega e vê uma paciente completamente no estado de insanidade, de loucura, completamente desconecta da realidade. Sim. E é melhor deixar ela lá. Às vezes tem casos que é melhor deixar ela lá. Ela se sente mais abraçada, ela se sente mais reconhecida num estado assim. E aí a gente tem que se questionar, né? Qual é o modelo próprio para tratar isto? Será que nós temos que ter aquele modelo realmente de camisa de força, né, de contenção, de auto-hospitalização, de alta medicalização? Não desconsidero o medicamento. Tem que usar, tem que estabilizar o paciente, trazer ele para uma estrutura melhorada, e estrutura não se muda, a gente melhora um pouquinho, porque é o que é estrutural, mas procurar também a socialização desse indivíduo. Né? Hoje existem modelos de hospitais, modelos inclusive médicos e de tratamento psicológico que realmente reforça a autonomia desses pacientes. Porque esses pacientes podem ter um trabalho. Talvez eles não sejam tão responsivos quanto a neurose seja, mas talvez equilibrar um pouco esse paciente, fazer contornos e bordas para que o paciente consiga ter graus de autonomia, de rotinas de vida, consiga talvez sair de casa para o trabalho, do trabalho conseguir namorar. Esse é a melhor forma de se tratar o processo, talvez, da loucura nesse sentido, da ressocialização. Eu acredito no indivíduo. Agora, a gente tem que cuidar muito do tipo de tratamento. Porque existem, dentro dos transtornos mentais, o DSM que diga, né? Olha a quantidade de transtornos mentais que foram colocados ultimamente. Né? Que foram classificados. Entre eles, síndrome de burnout, né? Entre outras síndromes contemporâneas novas, como outras que já existem há muito tempo. Então, a gente só vai ter que ter esse cuidado para olhar como que é essa loucura. Eu fiz um estágio uma vez numa clínica e tinha um senhor, né, lá fazendo o tratamento, hospitalizado, enfim, né, medicado. E eu cheguei perto dele para bater um papo e ele disse assim para mim, olha, vai ser o foguete. O foguete vai ser agora, então a gente vai ter que ir. Ele me dizia. Eu disse, bom, onde é que está o foguete? Falei para ele. Às vezes a gente precisa entrar nesse estado da loucura. Para a gente poder entender o que tem nesse mundo interno. O que era a representação do foguete para aquele paciente? Para onde que ele queria ir? Para fora? Até arrepiei aqui. Para a lua? Até arrepiei. Né? Sem a gente entra nesse estado, mas a gente sai desse estado. A gente sai. A gente diz isso de muito processo de empatia. O processo de empatia é aquela capacidade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Quando a gente não tem treino técnico, emocional e psicológico para isso, o que a gente costuma fazer?
A gente põe o pé no sapato do Bruno e sai andando com o sapato do Bruno. Aí eu entro direto nos problemas dele. E isso não é empatia. Não. Isso é o contrário da empatia. Então a loucura tem um pouco disso. O limiar da loucura é uma coisa muito provocativa ainda. Para nós da saúde mental é um ramo que a gente tem que estudar muito ainda. Tem que desenvolver muito ainda para entender os estados de loucura e por que eles acontecem. Por que a gente pira? Né? Por que a gente faz essa desconexão do real? E a gente vai ver só, não em transtornos mentais, a gente vai ver num falecimento de uma pessoa muito importante. A pessoa passa 2, 3, 6 meses desconectada daquela realidade. A gente vai ver um indivíduo que perde o trabalho. A gente vai ver um indivíduo que perde o objeto amoroso. Entende? O que tem ali de desconexão? Por que ele precisou se desligar daquilo? Será que para dar conta? Será que foi um processo de defesa dele? Muito, muito. Essa desconexão é algo que eu falo muito, já falei em outros episódios, e eu gosto muito disso. Porque eu vejo que hoje a desconexão é a causa da ansiedade e da depressão da atualidade. Porque tu tem a tua mente neste ponto, mas o teu corpo está neste. Às vezes a tua mente está atrasada ou está adiantada. Tu cria uma desconexão. E esse período aqui, que é a desconexão, que é o período que a tua mente está tentando processar, é o que te causa a ansiedade, principalmente a ansiedade, mas também a depressão. Eu vejo assim, entendeu? Eu vejo assim que essa distância da mente com a realidade, da mente com o corpo é o que causa a ansiedade. As pessoas ficam muito ansiosas porque a mente imagina elas com um corpo muito bem estruturado, né? Relativo aos padrões de beleza da atualidade, mas ela pensa o corpo dela assim e quando ela realmente se olha no espelho, ela se decepciona. E acaba criando essa desconexão, e a depressão e a ansiedade provém disso. A depressão da ansiedade, obviamente que casos são casos. Sim, sim. Agora, se a gente for olhar o que nós temos hoje de procura clínica, vou colocar o demarcador de 2 anos para cá, Bruno e Carlos. A incidência de transtornos de pânico, transtornos ansiosos mistos, os ansiosos e os mistos juntos, porque a gente pode ter um transtorno depressivo com um transtorno de ansiedade associado. Né? Toda a parte aí desse guarda-chuva da ansiedade é o que a gente mais está pegando em clínica hoje, é o que mais chega a gente hoje. E eu sempre oriento os pacientes que a gente não pode deixar de olhar o que tem de emocional e sentimental e de forma de mecanismo de pensamento. Por trás de um processo ansioso, a gente vai ter 2 grandes demarcações emocionais, que é o medo e a própria agressividade. Essas são as emoções que fundam um processo ansioso. Se a gente olhar as 4 principais emoções, eu não estou descartando todas as outras emoções que a gente passa no cotidiano. Mas se a gente pegar culpa, tristeza, raiva, culpa, tristeza, raiva e tem mais uma que logo eu lembro, essas são as 4 principais emoções que adoecem. Tá? Que fazem o processo de... Não é amor a outra? Não. Não. É tristeza, culpa, raiva e... Me fugiu agora a outra. Eu estou bloqueado. Né? Mas acontece. Né? Eu já venho a outra emoção. Isso é o fundamento do adoecimento psicológico. Quando essas emoções não estão bem sintonizadas. Não estão alinhadas, né? Eu uso muito o gradiente. Né? O gradiente era uma marca de um rádio antigamente. Sim, Quem é da década de 80 sabe, né? Eu já estou nos meus 45, né? Então, a gente, então, tem um outro... Né? E o gradiente era uma marca de rádio que realmente era muito vendida. E o gradiente, o que é? A sintonia, né, da tua emoção com o pensamento, com o estado de bem-estar. Então, a gente vai ter um know-how de emoções que, se a gente não tiver bem sintonizado, bem arrumado com elas, a gente adoece. A gente adoece. Então, estado ansioso, estado depressivo, qualquer estado mental que tu estejas hoje padecendo, tem uma circunferência, tem uma influência grande daquilo que tu pensa e daquilo que tu sente, daquilo que tu elege de emoções. Então a gente tem que ter um cuidado maior para a gente poder entender essas emoções e aí sim procurar a melhor forma de senti-las. Eu acho que é o que tu falou, a estrutura emocional é muito importante, porque, por exemplo, empresta a caneta. Claro, mestre. Se a gente tem uma estrutura assim, imaginando uma terceira caneta aqui, uma estrutura triangular, tá? E a gente cria a desconexão de uma dessas partes.
tá? A gente tira a desconexão aqui. Aqui, imagina que tem ainda duas aqui, tá? Ainda duas canetas aqui e uma eu tiro. O que acontece com essa caneta aqui, que não tem mais estrutura? Ela cai. E com essas duas aqui, que não tem o outro pêndulo, o que acontece com elas? Cai. Elas caem também. Entendeu? Vendo o que tu falou, eu consigo associar dessa maneira. Sim. E eu acho que isso faz parte, inclusive, de uma estruturação, né? Tu fala ali de bases. Uma coisa que ampara a outra, né? Então, se tu pegar Descartes, quase foi para a fogueira. Quando Descartes falou, na época medieval, de que corpo e mente estavam associados. Falar isso por um método biologista da época, que na verdade a ciência que se tinha era médica, era puramente biológica, e entendia-se de corpo, o cara quase foi para a fogueira. E ainda existe hoje pessoas que fazem a dicotomia, que mente é uma coisa e corpo é outra. A divisão, né? Sim, Se tu pegar a expressão indivíduo, é do grego, quer dizer indivisível. A gente é tudo junto. Tudo junto. É uma peça só. Hoje a gente sabe que existem doenças provindas, talvez, se tu fica muito nervoso, tua pressão arterial vai subir. Vai subir. Ou vai descer. Depende muito como é que é a metabolização daquela emoção dentro do teu corpo, dentro do teu funcionamento. Então, quando a gente quando a gente recebe um paciente, a gente tem que olhar, né, aquela psicodinâmica. Como que aquele paciente funciona? Qual é a rotina daquele paciente? No que ele trabalha? Como que ele se relaciona? A gente tem que ter o olhar psicodinâmico. Por isso que 1, 2, 3, a gente diz às vezes, tu tá fazendo terapia, mas não resolve. Né? Tu tá indo no psicólogo, mas tá jogando dinheiro fora. Existem muitos preconceitos ainda. Até a gente conseguir tatear um paciente, vai algumas sessões. Mas eu tenho pacientes que até em 2, 3 sessões já foram responsivos clinicamente. Porque foram acolhidos, foram escutados. Entende? Quando tu senta na poltrona, tu sente quando tu é escutado ou não. Não é assim quando a gente procura um amigo? Sim. Quando a gente nota que o amigo está dando importância àquilo que a gente diz? Então, no processo terapêutico é a mesma coisa. E essas estruturas de base são importantes. São importantes. Tá certo. Tem muitas pessoas falhadas, que têm falhas. Às vezes, uma ausência de pai. Às vezes, um falecimento de mãe. Às vezes, um irmão que se separa bruscamente, ou um irmão que dá um golpe, ou o irmão que abandona, ou, de repente, um significado muito grande em cima de uma avó que falece de uma forma ou de outra, mais brusca. Tem vários acontecimentos de vida que podem ser provocativos para que venha para fora algo teu. Sim. Vou fazer o que eu falei porque as pessoas fazem isso, que é falar de mim. Eu vou falar de mim, por exemplo, o meu pai e a minha mãe, eles têm pontos negativos, tá? Eu enxergo esses pontos negativos neles e eu consegui ser a blindagem desses pontos negativos. Eu não sei se isso eu acabei desenvolvendo pela convivência, se eu acabei realmente me controlando para desenvolver isso, mas realmente os pontos negativos, que nem a minha mãe já passou por depressão, já passou por ansiedade, e eu consigo me blindar muito a isso. Entendeu? Blindar, eu digo numa coisa boa, tá? Num sentido bom, não que nem um bloqueio mental que é ruim. Sim. Mas blindar como se fosse um colete mesmo bom, a prova de balas. Sabe? E eu não sei, isso tem alguma ligação com o meu emocional? Tem. Eu acho que tu faz uma bela formação reativa para não ser igual. Então, tu consegue transformar aquela experiência ruim, talvez naquele momento de vida, em algo muito bom para ti. Bom. A gente chama isso na psicanálise não só de formação reativa, quando tu transforma um sentimento ruim em bom, quanto a arte de sublimar. Sublimar. A sublimação, né? Que é muito falada. Os grandes artistas, o pessoal ligado muito a artes, costuma muito fazer sublimação. A gente acha que o artista é louco, é perturbado, né? Muitos artistas têm histórias tristes, né? Existem até doenças mentais associadas àquele tipo de arte, Sim, né? sim. A arte sempre foi muito ligada ao estado de liberdade e ao estado da loucura. Então, muitos artistas fazem essa sublimação. Eles pintam aquele quadro maravilhoso, que é subjetivo, e é uma forma daquele artista sublimar, né? Transformar dentro dele aquela experiência ruim em algo muito bom. Algo material também, né? Aquela tela que é super bem vendida, entende? Então, eu acho que é essa a tua capacidade, Carlos, de poder olhar a tua experiência e fazer diferente. E fazer Bom. diferente. Porque é a tua opinião, né?
Tipo assim, tu verdade. viu que é algo que tu não curtiu, então não vou querer. Não vou querer. E, assim, voltando para a questão de medicamentos, antes, Sim. voltando que eu acho... Eu gosto muito desse assunto porque, assim, o que eu penso? O medicamento, ele vem em casos extremos, onde a pessoa não consegue mais se controlar. Mas Vamos colocar, Carlos, que o medicamento ele pode ser um grande estabilizador Tá, daquele estabilizador. momento. Tá. Né? Perfeito. Ele não é a cura propriamente dita. Uhum. Ele vai ajudar no Estabilizar. processo terapêutico muito. Perfeito, tá, perfeito. Até melhor. Até melhor porque eu venho para falar. Porque o que acontece? Eu, subjetivamente, não acredito tanto no poder do medicamento quando aplicado na mente. Tá? Eu não acredito muito nesse poder do medicamento. Óbvio disso é um estabilizador, não duvido disso, obviamente, eu acredito nisso, mas eu não acredito que ele tenha tanta importância assim. Por quê? Eu estudei muito a mente, tá? Não chega aos teus pés, mas eu estudei. Eu sou ainda, a minha capacidade, eu sou ainda um já- estudante, tá? Sim, e eu também sou. Mas a minha capacidade, ela me dá a entender que o ser humano, tudo que ele tem é a mente, tá? A gente é racional, tudo que ele tem é a mente. Se ele não consegue controlar a mente, não é um remédio que vai fazer ele controlar. O remédio talvez vai tirar ele da realidade, tá? E vai colocar ele numa realidade que ele não vive. Porque se ele vive na realidade da insanidade mesmo, aquela realidade pertence a ele. E um remédio talvez traga ele de volta para a realidade atual mesmo, momentânea, mas temporariamente. Então eu não acredito muito no efeito do remédio, não no efeito biológico que ele tem no nosso corpo, mas no efeito mental que ele dá no nosso corpo. Porque muitos remédios hoje a gente sabe que é só um pozinho branco de farinha, alguns, né? Só um pozinho branco de farinha que não tem efeito, que é justamente um remédio para atacar a tua vontade. Parece que as pessoas ligam um remédio a uma vontade. Pô, eu preciso tomar aquele remédio para passar a minha dor. Ele toma aquele remédio, só tem farinha dentro daquele remédio, que já aconteceu isso, e melhora. Milagrosamente melhora. Às vezes é só o ato de tomar. E voltando, eu não acredito muito na ação do remédio, porque eu acredito muito que as pessoas dependem da mente, e se elas não têm a mente do lado delas, é porque elas se perderam. Tá? Então, se a gente não tem a nossa mente, o que a gente pode contar? Vamos falar um pouco sobre isso, que eu acho que a gente entra num grande paradoxo, né? Paradoxo. E aqui nós não estamos provocando briga Não, de e jeito fazendo nenhum. novos conceitos. De jeito né? nenhum. Até o momento em que eu olhar pro Carlão e falar, seu trouxa. Aí é uma briga. Não, aí é tudo uma bem. briga. Mas por enquanto a gente não tá aí. Mas é uma briga pacífica. É uma briga Ou não? pacífica. Mas eu acho que a gente entra nos conceitos muito interessantes, né? O medicamento ele estabiliza, ele controla, faz parte do processo, sim. Existem momentos necessários para se usar. Sou a favor, em certos momentos, sim. Certo. Tanto que o paciente, ninguém nasceu tomando medicamento. Nossa, tomando medicamento. Né? Perfeito. E a gente também não vai morrer tomando medicamento. Né? Acho que a gente tem que ter muito bem conceituado isso. Mas aí entra justamente a briga entre o que é placebo, por que o placebo funciona, qual é a força psíquica, qual é o poder psicológico contra o medicamento propriamente dito, o medicamento químico, né? E também o know-how das terapias alternativas, que nós temos aí terapia floral, homeopatia, ortomolecular e toda a área da medicina mais alternativa que pode ajudar nos processos terapêuticos. Bem, a força mental da gente é infinita. A cabeça da gente é capaz de fazer muitas coisas. Essas coisas. É capaz de te tirar da doença, mas é capaz de te deixar doente. Bom, Existem certos conflitos psíquicos que fazem a gente ficar muito mal. Tá? Existem ideias e provindos de certas emoções e sentimentos daquilo que tu sente que pode te levar para um estado de estupor, por exemplo. Tu pode fazer um pânico. Tu pode enformigar um braço. Ou ter toda uma sintomatologia de um AVC ou de uma parada cardíaca, não sendo parada cardíaca e nem AVC. Isso ainda não foi explicado, porque a mente ainda não foi descoberta, e talvez nem seja. Nem seja. O estado mental, a neurociência aponta isso. A psicanálise aponta isso. Para a neurociência conseguir dizer que inconsciente existe, entende que nós estamos evoluindo muito e nós temos que evoluir muito mais. Se a gente pensar que 98% daquilo que a gente é inconsciente, que apenas 2% é consciente, é dar vazão ao poder psicológico das coisas e do que existe dentro da nossa mente. Então, o placebo vai funcionar? Sim,
Porque a força mental daquela pílula de farinha funciona. Eu atendo uma pessoa em clínica e ela é uma professora. Professora. E ela recebe muito paciente com dificuldade de aprendizagem. Ela faz a seguinte técnica. Ela pega 5 balinhas de M&M, sabe M&M coloridinho? E ela diz assim pro sujeito. Agora, nós vamos tomar a pílula da leitura. Daí ela elege a vermelha como a pílula de leitura. A verde é a pílula da calma. Então, todo o início de processo psicopedagógico dela, ela inicia com pacientes tomando esses M&Ms coloridos. Cada gatilhos, cor né? significa uma legenda emocional. Se tu notar o avanço emocional dessas crianças em termos de segurança, de capacidade interna, não existe explicação. Por quê? Porque ela tomando aquele M&M verde, que significa capacidade de ler, ela internaliza essa capacidade internamente. Ela pensa que ela tomou algo que vai dar um boost nela. E ela começa a ler. E ela começa a ler. Não é instantâneo, mas é um processo emocional daquilo que tu toma e tu vai entender que aquilo realmente vai funcionar. Eu não estou desconsiderando toda a área da espiritualidade com as águas fluídas, os passes, dentro do kardecismo ou dentro de qualquer religião, que daí é diferente, né? Espiritualidade e religiosidade são coisas muito diferentes, mas eu estou respeitando que aquela água fluidificada que tu entenda que tem uma energia, vai ter energia interna. Vai ter esse efeito. Entende? Por isso que a gente tem tantas coisas que acontecem de forma inexplicadas. Como que indivíduos que estavam numa certa patologia se curam? Como esse sujeito que está com uma dificuldade de aprendizagem aprende a ler em 2, 3 semanas, já começa a balbuciar, já começa a escrever emendado, já começa a criar uma representação interna do que é a leitura. Entende? Porque talvez ele tenha tomado a cápsula de M&M verde, ou talvez ele tenha criado um super vínculo com essa professora. Entende? Que talvez não tenha um vínculo em casa. Talvez sejam pais altamente austeros, cobradores, que não têm paciência para ensinar, que não sentam do lado dele para realmente dar a representação simbólica. Será que houve um processo traumático na vida dessa criança que ela não consegue ler por faltar essa capacidade de representação, de entender aquela situação? Por isso que ela travou? Por isso que ela talvez não desenvolveu? Então, isso é o que a gente tem que perceber entre a força mental que nós temos. Se a gente olhar toda a leitura, toda a literatura que a gente tem ao nosso redor, reedição aí O Poder do Subconsciente, que é um clássico, né? Todo mundo acho que tem que ler esse livro, é um clássico da psicologia e por mais ainda que tenha gente que seja contra esse tipo de livro, ele foi reeditado mais do que 12 vezes, né? Por que ele ainda está sendo lido? Porque ainda é um desafio a gente entender da mente. Se a gente pegar todo o know-how de livros de autoajuda e a gente pegar assim tudo que tem de mais contemporâneo, tu vai ter o poder da mente junto. O poder do agora, né? Liga-se o botão de foda-se. Tudo isso tem uma repercussão de tu desenvolver tua força mental. Então a gente é capaz de muitas coisas. Muitas coisas. Só a gente desconfia da nossa própria capacidade. E tem muitos problemas que às vezes as pessoas acham que não merecem, né? Tem os dois lados. Um lado acha que não merecem, o outro acham que merecem mais. Tem essas duas jogadas. Sim. E quando uma pessoa se coloca numa posição de não se achar, de não ter o mérito por algo, ela acaba vivendo numa realidade medíocre. Né? Numa realidade assim que para ela é o que ela consegue, mas olhando de fora... Mas às vezes, Carlos, é uma dimensão que a pessoa não se autoriza. Tem um veto interno. E às vezes a gente tem que olhar aquela dinâmica. O que será que tem ali que ela fica impedida? Né? Eu me lembrei muito do filme Garota Interrompida. Né? O que tinha ali para ela entrar naquele estado? Né? E por que ela foi parar no hospício, digamos assim? Né? Que interrupção que a gente está falando? Que falta de continuidade, Bruno, essa pessoa tem? Entendi. Que emenda que está faltando? E aí entra o trabalho, né, árduo do psicólogo, né? Para a gente poder conectar essas coisas, né? Costurar essas coisas. Ajudar o paciente a entender por que interrompeu, por que tu se sente tão desautorizado. Por que tu tem esses vetos internos?
Entendi. Deixa eu voltar um pouquinho. Mais uma vez no medicamento, Carlão. Medicamento? Que eu sei que tu Vai lá, gosta vai lá, disso. vai lá. Não, eu já vi muitas pessoas que, por exemplo, elas precisam trabalhar e ficar ali trabalhando, precisam entrar no flow de trabalho. Então, aquelas pílulas de produtividade. É realmente necessário? Tipo assim, depende muito de cada paciente. Tu vê que tá muito no hype, isso aí que uma pessoa, vou tomar. Tu vê que é um negócio que não tem muita necessidade ou tu acha que é realmente necessário? Se liga com o emocional, né? Sim, lida Liga. altamente com o emocional e lida também com o processo de internalização, né? Porque a gente se sente seguro tomando a cápsula. Eu já escutei de pacientes, eu estava numa crise de pânico, foi eu tomar a cápsula, né? E me adiantou. Se a gente olhar a metabolização do fármaco, ele não vai metabolizar na hora. Mas a partir do momento que eu engoli, que eu fiz o movimento de sentir o meu interno, Instalou. que entrou para dentro, eu melhorei. Virou a chave. Por quê? Porque tu precisa daquela bengala do fármaco, né? E ele faz parte. Agora, eu sempre digo para alguns pacientes, quando os pacientes vêm um pouco alterados, né, por dimensão emocionais, eu digo assim que a terapia é a nossa dose do medicamento. Cada vez que tu faz uma terapia, os bichinhos internos que começam a subir, quando tu dá a dose de terapia, tu acomoda aquilo. E talvez tu extermine alguns. Eles vão ficando menos fortes. Até que a gente chega a um ponto que a gente consegue acomodar isto e resolver esses monstros internos. Então, o bem-estar que tem a ver com a cápsula da produtividade, né, que ficou na metaforização dessa psicopedagoga, né, que usa a cápsula do MM, é mais ou menos isso. Por isso que eu coloquei que a indústria não inventou um medicamento para tomar decisão e não vai ser inventado, porque isso não tem fármaco que resolva. Não existe fluoxetina, não existe sertralina, não existe fármaco que resolva isto. Porque isso é muito mais do interno. Isso é um recurso interno que a gente tem que fazer o paciente desenvolver. Que todos nós temos. Outra coisa que eu vejo muito eu conheço muitas pessoas que ficam assim, cansadas o tempo todo, assim, parece que não tem ânimo, né? Sim. E isso tá muito, muito presente na nossa sociedade, né? Parece que as pessoas estão tudo cansadas, estão todo mundo meio assim. Tu acha que seria necessário aplicar uma pílula dessa ou tu acha que é muito mais profundo? É necessário fazer terapia. É terapia. Cirúrgica. Você sabe, Cirúrgica. criar vergonha na cara. Cirúrgico por quê? Porque as palavras têm um funcionamento como um bisturi tem. Por isso que a gente tem que cuidar muito do tom da palavra, o que tu utiliza de palavra no teu cotidiano, porque a palavra tem um dom de cortar, né? Ela tem um dom de, talvez, até recortar aquilo. Se a gente usa uma palavra muito contundente, esse bisturi vai muito direto ao órgão e a gente vai até, inclusive, levar o paciente a óbito. Né? E se a gente cortar muito superficialmente, a gente não vai atingir onde a gente quer. Então, a terapia tem a ver isso. O uso da palavra do paciente é nosso grande instrumento, além da nossa escuta, de fazer certos contornos. Mas acho que tu traz uma questão muito importante, que é o cansaço. Se tu for a uma fruteira, ao mercado, se tu for... eu estava vindo para cá, eu parei para almoçar e um casal da mesa ao lado estava dizendo assim, nossa, como eu estou cansado essa semana. Então, um cansaço, ele virou, na verdade, uma palavra de ordem. A gente aprende a estar no cansaço também. E do cansaço a gente não sai. Porque parece que o cansaço é muito necessário. É um conforto. Parece que exaustão virou palavra de ordem hoje. Tu tem que chegar na exaustão para te poder ser alguém. Tu tem que chegar no próprio consumo energético, lá naquele alto teor, para te poder realmente... se sentir que possa ser algo, e haja visto o que acontece nas instituições, nas organizações, nas academias, né? Tem pessoal que faz treino de não sei quantas horas, né? Carrega um peso exageradamente, né? Criando problemas, né? A gente às vezes tem tendência de trabalhar demais. É essa sociedade do cansaço que eu estou falando. Né, que tem a ver com essa alta exaustão. Então, hoje a fala de estar exausto, de estar cansado, é comum. Virou banal.
Todo mundo diz que tá cansado. Todo mundo diz. É difícil tu encontrar alguém que diz, hoje eu acordei disposto, hoje eu... Não, tu escuta o contrário. Escuta o contrário. Tu escuta justamente as queixas, né? Uma pessoa recém acorda e fala que já tá cansada, né? Fiquei tão cansado de tanto que eu dormi. Sim. É o que tu falou, né? As pessoas associam o sofrimento com o êxito. Associam o cansaço. Uma pessoa cansada, teoricamente, é uma pessoa bem-sucedida. É uma pessoa que alcançou o êxito mesmo. Só que não é isso. Essa não é a correlação que deve ser feita. Agora, se tu pegar o conceito de saúde pela OMS, qual é o conceito de saúde hoje? Não sei. O conceito de saúde não é só o estado de ausência de doença e enfermidade. O conceito de saúde é o bem-estar, o equilíbrio entre o bio, psico, social, espiritual. Esse é o estado de saúde. É o equilíbrio dessa conjectura de bases, tu falou ali da triangulação, que me remeteu até Freud no complexo edípico, mas talvez a gente tenha que pensar no estágio de equilíbrio desses contextos todos. O que é o psico? O mental. Mental. Né? O que é o social? O contexto que tu tá. O que é o bio? Ambiente. É o teu corpo. O que é o espiritual? Teu estado de paz. Livre de crença. Se tu quer pegar um passe kardecista, tu quer numa uma missa católica, tu quer, sei lá, num centro de umbanda, tu quer, talvez, consultar um terapeuta que faz limpeza espiritual, tu quer, talvez, ir para a igreja evangélica no culto. Livre de crença, tu tem que ter exercício da espiritualidade. Por que a espiritualidade hoje é o advento dela vem com muita força no contemporâneo? Porque a gente precisa desse alicerce também. Então não é só o estado de sair da enfermidade e da doença. O estado de saúde é tu ter equilíbrio nesses setores. Que é o mais difícil. Porque a partir do momento que tu tá equilibrando no social, que tu tem amigo, tu tem família, né, tu tem a namorada, namorado, mulher, marido, né, tu tá desequilibrado mentalmente. Esse é o desafio, né, tu ficar em estado de suposto equilíbrio. Caraca, eu tô processando, Tá bem, mano? Eu tô Profundo. processando. Não, Muito profundo. Negócio que eu vou pedir agora, Pode falar. que o Carlão ama. O Carlão ama isso que eu vou pedir agora. O que é? Que é duas coisas muito legais. Que é o positivismo e o negativismo. Eu cheguei no Carlos e falei assim, a gente podia falar sobre isso, Carlão. Com certeza. Por quê, Carlão? Positivismo e negativismo são dois extremos. São dois polos, né? Vamos entrar aqui num assunto que não tem nada a ver. Política. O que é os polos na política? Dois extremos. É bom estar nos extremos? Direita e esquerda. É bom estar nos extremos? Não. Em nenhum momento é bom estar nos extremos. Entendeu? Tu não quer estar lá na ponta traseira do navio prestes a cair ou na ponta da frente do navio prestes a cair. Tu quer estar no meio, onde está seguro. Né? Então, eu vejo assim, positivismo é uma arte hoje, do momento hoje, que é assim, tu tem que sempre pensar no positivismo. Tem que sempre pensar positivo. Vai tudo bem, amanhã não vai chover, eu tenho certeza, vai estar tudo certo. Vai estar tudo certo. Meu pai está no hospital, mas vai dar tudo certo, eu sei que ele é forte, eu sei. Isso é positivismo. Ter a certeza de que tudo vai dar certo. Mas isso te blinda agora o blindar numa postura ruim, tá? Agora o blindar ruim, agora é aquele bloqueio mesmo. Ele te bloqueia da realidade, te colocando na irrealidade. Porque no momento que tu chega assim, meu pai está no hospital, eu tenho certeza que ele vai ficar bem, ele é um homem forte, né? Muito trabalhador, eu tenho certeza que ele vai ficar bem. Chega, dá 2 dias, ele acaba falecendo. E tu entra aí num estado de transtorno. E a mesma coisa com o negativismo. Tu fica pensando sempre... Até o negativismo pode ser até pior, né? Porque tu já espera pelo pior. Sempre. Tu já tá esperando pelo pior. Então tu já tá projetando o que pode acontecer no teu momento agora. Tu acaba sofrendo pelo futuro. Eu acho que é um dos piores sofrimentos. Antecipadamente. Antecipadamente. Tu te limita também. Tu te limita. Porque tu pensa, vai dar errado, não nem fazer. Exatamente. Eu penso assim do positivismo e do negativismo. O que tu tem pra... Não, eu acho que a gente tem que ter uma continência entre essas polaridades. A gente, às vezes, tem certas vibrações, né? Sim. Quando tu diz no negativo, existem certas emoções e sentimentos que pertencem a esse estado de vibração, talvez mais negativa, vamos colocar assim. Nessas polaridades meio que de pilha,
Sabe a pilha que a gente usa para Sei. no controle remoto, né? Um lado, outro lado. Isso, que o rádio não vai funcionar, ou o controle não vai funcionar se tu botar Se as tu botar pilhas invertido. invertidas, né? E o estado mais positivo, que seria a polaridade mais dentro da outra vibração de bons sentimentos, de boas emoções. Positivo. É. O lado positivo. Eu acho que a gente tem que se preparar justamente na equalização dessas Dos dois. coisas. Porque eu acho que a gente tem que entender que se a gente sentar na ponta do avião ou na traseira do avião, os estudos mostram que as pessoas que sentam no meio sobrevivem a certos acidentes aéreos. Então, essa equalização, né, esse processo de conseguir ajustar essas duas sintonias e ficar também na espera de que meu pai possa sair da UTI ou não possa sair da UTI, é uma questão de trabalhar com a realidade. Verdade. Claro que o ser humano se preenche de muitas expectativas frente ao futuro. Haja visto os oráculos e cartomantes e jogadores de búzios que as pessoas vão para consultar o que é da imprevisibilidade. O fator imprevisível é uma coisa que mexe muito com as pessoas. Ninguém estava preparado para a Covid. Ninguém. A gente conheceu Ninguém a esperava. doença há pouco tempo. A gente esperava tanto por vacina e ainda por cima a vacina hoje é mal vista por muitas pessoas. Muitas pessoas. Tá? Muitas pessoas não vacinaram. Tá? Então a imprevisibilidade é uma coisa que mexe muito com o lado humano. Não sabe o que vai acontecer. E talvez a gente tenha que entender nessas duas polaridades de negativo e positivo o que existe dentro da gente. E Jung é um psicanalista pós-freudiano que se ocupou de teorias de Freud, como também muitos outros psicanalistas, para formar suas próprias teorias. E Jung fala uma coisa bem interessante, Carlos e Bruno. Ele fala do nosso lado luz e nosso lado sombra. Né? Ele fala do lado animus, né, que está ligado a Eros, da mitologia grega, né? Eros era o quê? Aquele que dava as flechadas de paixão, de amor, né? E Thanatos. Thanatos, que tinha o submundo da morte, o controle de morte e vida, né? Que está dentro de nós. Então, o cosmos, para ser cosmos, esse universo todo, ele depende, sim, da noite, do dia, ele depende do branco e do preto. Se a gente pegar aquele símbolo de Yin e Yang, né? Yin Yang. Da questão da teoria chinesa, japonesa, né? A gente tem ali justamente as mesmas proporções de positivo e negativo. Então, é o equilíbrio que se tem. Quando a gente está num excesso, Bruno, de positividade ou um excesso de negatividade, coisas acontecem. Porque se está excesso no positivo, tu não está preparado para enfrentar o negativo. E o contrário Se também está acontece. muito negativo, tu não está preparado para ficar positivo. Então, essa capacidade de modulação energética, psíquica, comportamental é necessário para a gente viver bem. Pode crer. Entendi. E quanto à lei da atração? Tipo assim, essa parada, pô, eu vou atrair porque vai dar certo. Tu acredita muito nisso? Olha, eu respeito. Lei da atração. É, aquela da atração, por exemplo, ficar pensando muito numa Pensar coisa e vai e acontecer. realizar. Eu respeito. Tá. Eu acho que a força do pensamento é muito concretizante. Quantas vezes vocês pensaram na pessoa e algumas horas depois essa pessoa entrou em contato com vocês ou vocês se depararam com a pessoa do nada? Pô, irmão, a gente teve, eu e tu, um momento em que a gente pensou em dar um presente pra uma pessoa, a mesma coisa. A mesma coisa. E ele tinha comprado já. Pois é, se vocês pensarem como é que vocês se encontraram na vida, É. é mais um exemplo disso. Caraca. Então, assim, é aquela coisa, né? Tu tá para entrar no mercado, tá com o teu carro, e aí tu fica imaginando que não vai ter estacionamento. E tu roda, e o estacionamento nada. Tu começa a entrar numa vibração de emoções mais negativas, e tu sai fulo da vida e não consegue fazer tuas compras porque não houve Não estacionamento. teve estacionamento. Tem uma diferença entre concretização de pensamento, porque tu já concretizou que não haveria espaço para ti. Se tu entrar com uma polaridade positiva, isso não quer dizer que seja mágico, mas quer dizer que a tua polaridade mental, a tua vibração vai pensar que vai ter a vaga, parece uma coisa absurda, mas instantaneamente, às vezes, a vaga se faz na tua frente. Como é que vocês explicam isso? Parte quântica, respeito os terapeutas quânticos, respeito metafísica e respeito a lei do desejo, como o Segredo fala naquele famoso filme, né? Isso faz parte da gente. O pensamento também concretiza coisas boas e coisas ruins.
Quantas vezes tu sai na rua, talvez, saiu de uma balada e tu não consegue mais pegar Uber, aplicativo não funciona, e aí tu tá quadras longe de casa e tu tá atravessando aquela rua e tu começa a pensar assim, vou ser assaltado, vou ser assaltado, vou ser assaltado. Quando vê, dispara alguém na tua frente. Como é que vocês explicam isso? Coincidência? Obras do acaso? Não existe. Existem obras do inconsciente. Eu falei antes que 98% da gente, os comandos são inconscientes. Aquilo que tu não pensou, ou aquilo que tu evitou de pensar, é justamente aquilo que acontece. Por tu te reportar aquilo que tu não quer pensar. Parece meio louco, né? Mas é o arcabouço, né, do inconsciente. É tudo que tu leva para lá, que tu recalca e não consegue resolver. Retorna. Isso retorna. Medos, angústias, sofrimentos, traumas, e aí vai. Então, essa questão das polaridades e a força do pensamento, que tem a ver com atração, Bruno, tem a ver com aquilo que a gente pensa e a gente atrai, é justamente uma ordem de captação inconsciente. Vocês não se captaram por acaso. Vocês não se encontraram na vida por acaso. E eu estar aqui também não, né? Através de uma pessoa que conhece vocês, Nada que por ouviu o acaso. convite. Nada é por acaso. Eu amo essa frase. Algo tem aí para a gente contribuir na sociedade, né? Em as pessoas poderem escutar esse podcast, fazerem modificações, né? Pensarem sobre temas. Então, não existe coincidência. Tudo está dentro de uma linha muito bem formada, talvez invisível aos olhos, mas conectada um no outro. Conectado a um outro. Nada Porque pra o ser humano ele é muito visual, né? Por exemplo, a gente só vê que a realidade a gente te convidar para gravar um episódio quando acontece. Mas antes a gente não vê. Antes da gente criar o podcast, a gente nunca pensou que ia conversar com tantas pessoas. Nunca. Nunca pensou. Hoje a gente está conversando. Quantas mais a gente vai conversar? Né? Então, realmente, tudo tem um motivo por trás para acontecer. Talvez o motivo não é claro, né? Mas às vezes o motivo é bem claro. Mas às vezes não também. Outra coisa, assim, já deixo muito claro. Tem muitas pessoas que já visualizei nesse podcast. Ainda não aconteceu. Ainda não aconteceu. Mas já visualizei. Então, assim... Então, a mentalização, ela é concretizadora. Existem técnicas dentro de correntes da psicologia que usam mentalização para acalmar pacientes em estados altamente angustiantes. Olha o yoga e meditação. Por que funciona? Porque é um estado de mentalização. E tem a ver com a tua forma de respirar. O que tem aí de esvaziamento mental que está lotado? Essa mente que está tagarela, que não para de falar. Então, isso é uma harmonização que acontece. E tem a ver com o estado de mentalização. Quantas coisas que a gente mentaliza e realmente se concretiza? Se realmente tu jogou algo importante naquela mentalização. Por que escrever aquilo que tu deseja durante o ano, no início do ano, primeira semaninha, para 5 minutos e coloca no papel, tira do mental e passa por concreto? Pro físico. Por que a maioria daquilo se concretiza? Ah, quero comprar uma casa própria, quero, sei lá, uma namorada, quero o meu consultório, quero comprar o tênis X, quero a reforma da minha cozinha. Escreva isso. Bom. Porque no final do período que tu delimitar de prazo, e delimite prazo, é muito importante os prazos, né? Tu vai ver que tu concretiza. Porque sai do mental, da esfera mental, e está concretizado no papel. Show. Isso é legal. Cara, isso me fez lembrar de um negócio muito legal. Que no final de 2020, eu escrevi lá, metas 2021. Né? Mesma coisa que eu fiz 2021 para 2022. Eu escrevi lá, exercício, um monte de coisa que eu queria. Uma das coisas estava escrito assim, uma coisa muito legal, um projeto muito da hora, que não tá nessa lista. E surgiu o Bradocast. Ah, é? Eu não sabia disso aí. Da hora, né, mano? Não sabia disso aí. É muito da hora isso, porque eu olho aquela folha que eu escrevi em 2020, olha, um projeto muito legal que não tá nessa lista. Mas tu entende? É essa fala inconsciente que tu bota no papel e concretiza. Um projeto muito legal que saia daquilo que eu saiba fazer, ou que eu sempre fiz. Olha aí, ó. Olha o que surgiu. O que se concretiza. Acabei de me lembrar qual é a quarta emoção que adoece. Olha, ele falou que ela não é. E sabe qual é a quarta emoção que eu esqueci de dizer? Qual? O medo. O medo. O medo é uma emoção que adoece muito. E eu estava pensando por que eu esqueci de lembrar da emoção.
Porque talvez estar aqui com vocês e falar um pouco da psicologia também é falar da atmosfera do medo. Porque eu acho que a gente, nesses últimos 2 anos, o medo foi um companheiro cotidiano. Isolamento, né? Falta de interação, o medo de contrair o vírus. Não sei se vocês passaram um vírus, né? Não. Mas algum parente, alguém próximo que tenha passado o medo de perder, né? Então acho que eu fiz um ato falho justamente no esquecimento, né? Que pertence até ao que Freud escreveu sobre a psicanálise e o inconsciente, porque talvez realmente o medo que eu tenho, né, de falar disto. Entende? Então, a quarta emoção que adoece é o medo. É um medo. O medo faz as pessoas adoecerem. Cara, o medo é realmente, o medo é... E, assim, eu tenho uma coisa que, cara, tu é o perfeito pra isso. Só não perfeito quem atua nisso. Não sou perfeito. Todo mundo é imperfeito. O estado de perfeição é outra coisa. Não, é verdade. Na verdade, a gente busca pela perfeição, mas acaba sendo um distúrbio que a gente tem. A gente comentou sobre isso, né? Comentamos. Mas assim, hipnose, tá? Bom. Vamos botar aqui uma jogadinha legal. Eu tenho medo de aranha, tá? Tenho medo de aranha. E eu chego assim, chega um cara e fala, ó, eu posso fazer uma hipnose em ti e tu vai perder esse medo de aranha. Tu vai perder o medo de aranha. Isso é saudável. Será que o medo da aranha propriamente dita? Ou é da simbologia que a aranha representa em ti? Talvez no universo particular daquele indivíduo que está padecido sobre alguma doença mental, eu coloco insônia, altos graus de angústias, não dorme porque imagina que a aranha esteja na parede, ou que a cama seja invadida por uma aranha. E aí se desenvolve um transtorno obsessivo, compulsivo. Aí se desenvolve até um processo ansioso, porque tem que varrer tudo. Não pode deixar nada aberto, nenhuma janela aberta, porque a aranha vai entrar. Então, não é a aranha propriamente dita. É o que tem por trás da imagem da aranha. Perfeito. E isso a hipnose, que é uma das técnicas, né, que a gente pode usar, sim, no universo clínico e que resolve, desde que se procure um bom terapeuta dentro da hipnose, porque a hipnose vai te trazer o submundo, os calabouços inconscientes daquele paciente na simbologia do que tem por trás da aranha, que poderia ser o cavalo, pode ser o cachorro, pode ser o lagarto, pode ser o gato, pode ser qualquer animal que se tenha por trás o que realmente tem de representatividade psíquica. Entendi. Por que é a aranha? Ou pode ser que você tenha medo do Homem-Aranha. Putz, Peter Parker. Peter Parker. Não, mas agora apareceu todos no último filme, então, né? Que coisa maravilhosa, velho. Foi um resgate. É bom poder falar disso, né? Foi um resgate do passado, né? E talvez bom. a hipnose seja um pouco disso. Sim. Né? De trazer à tona, através de uma técnica, algo que tenha na história daquele paciente que se refira à fobia, ao medo da aranha. Tá, mas isso não acaba levando o paciente num estado de realidade? Porque no momento assim, por exemplo, tem já vídeo no YouTube, eu não sei se é real, tá? Sim. Não posso provar, não tenho como saber. Tem como saber. Mas, por exemplo, chega assim, o cara faz uma hipnose e tu consegue comer uma pimenta sem sentir aquela ardência da pimenta, tá? Tu consegue ter uma blindagem aí sobre essa pimenta. E tu consegue comer pimenta que nem louco. Blindagem ou fazer conceitos? Porque talvez a hipnose, como qualquer outra técnica que trabalhe talvez a inconsciência, Sim. é tu trazer conceitos daquilo para poder viver com aquilo. Entendi. O paciente que talvez tenha fobia por aranha, resolva a fobia por aranha e entenda que a fobia de aranha talvez esteja com o medo do pai, o medo da mãe, o medo de alguma configuração que seja mais selvagem dentro dele próprio. Se a gente pegar as fobias por dirigir, pessoas que não conseguem tirar sua CNH, né? Talvez a gente tenha um componente analítico muito importante, são pessoas que não conseguem guiar a própria vida e que têm medo até do alto teor agressivo que se tem dentro de si próprios. Não é o fato de matar alguém, é o fato de se matar no volante. Se matar no volante. Então é muito mais intrínseco, é muito mais interno do que a gente possa imaginar. Por isso que quando a gente fala da aranha, não é da aranha que a gente vai tratar, é o que tem do símbolo da aranha. Quando a gente vai falar do elevador, pacientes que têm agorafobia, por exemplo, ou fobia a algo, né? Dentro dos quadros de fobias, que nós temos mais do que 50 tipos de fobias, né? A gente vai falar que o paciente não tem medo do elevador,
Ele tem medo do que o elevador possa causar. simbolizar. E é aí que mora a conceituação interna. Por isso que hipnose, vamos falar de regressão, técnica de renascimento, todas as técnicas que trabalham a inconsciência é não falar daquilo, é falar do que tem por trás daquilo. E aí mora a conceituação interna de cada um. Então é assim que resolve. É assim que resolve. Tu não fala da aranha. Eu falo em resolução, Sim. a gente não fala muito em cura. Em cura. Né? Tá. Eu falo em protagonismo. Entendi. Quando o paciente, Bruno, está pronto para ir, a gente não diz que ele está curado. A gente diz que naquele momento ele está Ele tomou autônomo conta. para viver, sem aquele sofrimento. Entendi. Porque cura, a gente se refere muito a modelo médico. E quando eu recebo um paciente, eu não recebo um CID. Eu recebo o paciente na totalidade dele, na parte holística dele. Holística, entenda, com toda a completude dele. O mental, com o físico, com o braço fraturado, Com todo, com o né? medicamento tomado, com aquilo que ele come durante o dia, das relações dele. Então, é holisticamente falando. Por isso que talvez a medicina ortomolecular é tão martelada até hoje, por alguns profissionais. É tão contrariada porque a medicina ortomolecular, ela vê o quê? O todo do paciente. Nomes renomados aqui na cidade como grandes especialistas, né? Doutora Neiva Milani, doutor Gilberto Schiavenin, doutor Ari Mazzotti, todos esses desafiadores da medicina ortomolecular e que permanecem com o consultório lotados. Por que as pessoas estão procurando muito esse tipo de técnica? Porque as pessoas não solucionam no medicamento. O medicamento faz parte, faz o seu processo, mas não há solução, né? E talvez a cura seja dentro disso, assim, o protagonismo que o paciente desenvolve perante aquele sintoma, perante aquilo que padece no sofrimento. Então, eu não trabalho com a palavra cura, eu trabalho com autonomia. E não é a gente que dá autonomia para o paciente, é o próprio paciente. Ele busca a autonomia Que diz dele. assim, olha, Carlos, acho que está na hora de eu ir. E a gente incentiva. Bom. Por isso que ninguém amarra paciente na poltrona. Daí que vem a dependência também, né? Total. Daí que vem a dependência. Tem que estudar, tem que cuidar muito do estado de dependência. Dependência. Eu falo muito dependência porque no ambiente que eu vivi, principalmente escolar, a gente tem relações de escola amorosas, né? As relaçõezinhas que tem. Mas eu não tô me citando. Eu tô citando os outros, tá? E eu chego assim para eles e falo, eu sempre fui bem blindado. Eu cito muito blindado, mas vocês conseguem entender. Claro, protegido. Boa. Pô. Um espírito me protege. Eu acho que são as defesas que a gente tem. Né? Defesa. Boa, eu tenho uma defesa muito forte nesse sentido amoroso, né, no ambiente escolar, tá? Que hoje eu não convivo mais, mas quando eu convivi. Que é assim, tu tem que sim tá nisso, mas tu não deve criar uma dependência, né? A gente tem a série You, que fala Aquela muito série disso. É maluquice. Eu só assisti uma temporada, mas fala muito disso, da dependência. Dependência emocional, né? Dependência emocional. Muito. Cria uma obsessão por aquilo, né? Cria uma obsessão por algo. E tu acaba virando dependente daquilo. Pô, se aquela pessoa não tá do meu lado me fazendo sorrir, eu não vou ser ninguém. Eu não vou pra nenhum lugar. O estado de dependência, ele existe por causa das faltas que nós temos. Sim, Tu põe sempre algo no lugar. entendi. Então, esse buraco não é visto. Eu preciso colocar algo. Haja visto tudo o que acontece hoje em termos de várias dependências. Dependência virtual, né? Dependência do celular. Que o celular, na verdade, se tornou um prolongamento do corpo. Sim. Né? Então, a gente, É outro membro já. a gente leva o celular no banheiro. Né? Ninguém fica separado. Se eu ficar nesse podcast 2h30 conversando com vocês, não sei qual vai ser nosso tempo, né? E eu ficar sem meu celular do lado, meu Deus, né? Já me dá um negócio aqui. E a barra de notificação subindo, entra, Subindo. mexe com o nosso lado, inclusive de depender daquilo. Eu dependo de ver o que tem ali. Sim. Outras dependências, como adoecimentos para o sexo, né? A dependência, a drogadição em si, o toxicômano, como dependentes químicos. Né? Então tudo isso está para um lugar de vazio. Então, se a gente analisar um pouco aquela série, que vazio a gente estava falando, ele chegou ao ponto de cometer assassinatos. Assassinato. Então, talvez nós tínhamos ali naquele personagem, naquela ficção, claro, né? Sim. Que faz muito parte do real, um componente naquela estrutura perversa. Talvez dentro da psicopatia,
entende? Mas também que se foi desencadeado, talvez ali, por uma questão muito mais de vazios internos. Sim. Eu gosto muito de um livro, e às vezes eu dou de atividade para alguns pacientes, né? A parte que falta. A parte Vocês já leram? Acho que falta, não. Nunca li. Você tem que ler. De quem que é? Tem até podcast. Ah, é? Tá? Olha, a autora eu não lembro, tá? É Tá. uma autora americana, mas ele foi até traduzido para o Brasil. Tá. E a parte que falta é a história, então, de uma bolinha que tem uma boca, né? Imagina um... Pac-Man. É, Um Pac-Man. lembram do Pac-Man, né? Aham. Que ele ia comendo Ia lá? comendo as bolinhas. Ele ia abrindo a boca. Então ela passa a vida procurando a parte que falta. Ah, Então ela tenta suprir de todas as formas. Então tem uma parte triangulada que ela tenta botar, tem uma parte quadrada que ela tenta colocar no lugar. Só que ela passa a vida sofrendo e colocando sempre alguma coisa no lugar. Então esses vazios aumentam os estados de dependência. Toda vez que tu olhar uma dependência, tem ali um vazio que não é dito, que não é sentido, que não é olhado. Será que essa parte de, por exemplo, tentar encontrar a peça que encaixa, por exemplo, num círculo que falta, não metade dele, mas um terço Num dele, buraco. um quarto dele, um buraco ali nele, tu precisa do exato, a exata peça que encaixa ali, tá? Então tu procura em qualquer lugar. Só que eu penso assim, será que não é melhor tu criar isso? Talvez não seja uma opção tu criar essa parte que falta Como que pra a ti. gente cria, Carlos? Pois é, eu vou dar um exemplo assim pra mim, tá? Gostei disso Eu, aí. eu sou muito prático. Eu gosto de fazer as coisas pra mim, tá? Por exemplo, na minha casa, vamos dar um exemplo assim, meus móveis, tá? Um gaveteiro, a minha cama, A mesa. a minha mesa. Fui eu que fiz. Fui eu que fiz. Porque eu sei, eu já procurei, em outros lugares eu não achei. Eu tive que imaginar aqui e criar aqui. fazer. Eu tive que fazer isso, entendeu? Então é por isso que eu falo, será que talvez essa falta que a gente faz, obviamente, não tem como criar uma pessoa, não tem como criar, sabe? Não tem como criar isso. Você não é Deus, né? É, Tem jeito. não tem como criar isso. Mas, por exemplo, coisas materiais. Eu consegui achar isso pra mim e deu muito certo. Eu consegui encontrar que eu criando, eu tenho uma satisfação muito melhor do que eu adquirindo algo que não fosse de minha autoridade. Será que... Eu acho, Carlos, que isso é o grande poder transformador que cada sujeito tem. Tu entende que tu achou uma maneira de fazer tua própria criação dentro de um vazio de não conseguir encontrar nada pronto e ter que achar que tem que produzir algo que estava na tua mente, e tua transformação, claro, numa boa habilidade, tu consegue desenvolver aquilo. E esse talvez seja o grande desafio terapêutico de quem está numa terapia ou num processo analítico. De poder olhar esse buraco, de poder olhar que espessura ele tem, que tamanho ele tem, que diâmetro ele tem, o que realmente vai caber nele, o que não cabe, e poder entender que será que eu tenho que botar algo dentro? Será que realmente vai ser um saco de gatos? Porque vai ser de fundo falso, tu vai botar e nada vai sustentar. Não, vai sustentar. Ou tu vai ter que entender que tu vai ter que conviver com isso. Porque a falta faz parte de toda a nossa vivência. A gente já nasce faltando. Nós já nascemos de uma maneira extraída de um lugar muito confortável, que tu recebia comida, tu estavas protegido, bloqueado, vamos colocar assim, né? Protegido pela redoma da mãe, conectado só a ela, e tu é retirado de lá. Então a gente já nasce na falta. E talvez a gente tenha que entender que o nosso processo no decorrer do desenvolvimento de vida, Bruno, é viver sempre com a falta. Sempre que eu falto. Não vai haver tamponamento. Uma hora uma roupa dá o tamponamento, uma hora o cigarro dá o tamponamento, uma hora uma namorada dá o tamponamento. Mas é temporário, porque o buraco vai continuar ali. Por isso das imperfeições. Tem gente que não lida nada bem com as imperfeições porque não lida com os buracos internos. Entende? Por isso, assim, dessa busca, talvez, narcisicamente, de investimentos para si. Quanto mais tenho, mais satisfeito eu sou. Né? E talvez a gente tenha que parar para pensar. É confortável um relógio X? É. É merecedor? É. Mas isso não vai tamponar a falta que tu tem. Porque é a falta que vai nascer o desejo. É dela que a gente busca as coisas. Um relógio caro não vai te comprar tempo. Não, não vai. Não vai te trazer Não tempo. vai. novo. É importante, porque pode ser símbolo do êxito. Pode, né, Carlos? Pode ser símbolo do teu trabalho, Bruno? Pode. Mas será que realmente ele vai suprir? Sim. Ele vai suprir o que realmente te falta. Então é isso que a gente, às vezes, se defrontar com os buracos emocionais não é tarefa fácil.
Por isso que a gente precisa de alguém mais distante, mais neutro, para ajudar esse paciente a olhar essas entender, coisas. olhar para outro ângulo, né? Sim, com certeza. Voltando ali da questão do relacionamento, que eu lembrei de uma coisa agora, uma coisa que eu sempre falo. Uma pessoa, geralmente, quando ela está no estágio de dependência e não tem ninguém a depender, está procurando ainda o motivo da dependência dela, ela acaba encontrando uma pessoa na qual ela liga uma âncora nela, uma corrente gigantesca, e nessa corrente ela acaba se sustentando, né, se segurando nessa corrente, e aí o que acontece? Essa outra pessoa não está confortável com essa situação e vai embora, que é o que geralmente acontece. O navio parte. O navio parte e quebra a corrente. E aí o que acontece com essa pessoa dependente? Ela vira agora uma dependente que tem um motivo, que tem um culpado, né? Porque ela adere à culpa daquele vazio interno dela, daquele vazio profundo dela naquela pessoa que deixou ela, que supostamente afundou ela mais ainda. Mas na verdade ela estava somente se segurando para não encostar no fundo do poço na corrente que aquela pessoa jogou. Eu penso assim, eu sempre falo isso. Eu acho que isso faz muito parte de um contemporâneo. Eu acho que as relações elas mudaram muito. As relações dos últimos, talvez, 20 anos, com o advento de tudo que acontece, a internet, o mundo digital, o mundo virtual, as descobertas de sexualidades que até então eram ocultas ou não permitidas, e hoje existe um olhar, né? Haja visto aí novas formas de amar, né? As questões de gêneros, né? As questões da pansexualidade. Nós já estamos falando desse novo conceito dentro de identidade de gênero, de possibilidade de exercício sexual. E aí corre o perigo de deixar esse navio com a totalidade. Entende? Quando a gente deixa o outro no lugar total. Total. E não é. O O outro é uma parte que talvez complemente algo da gente, sim. Mas ele não é o todo. O outro não é responsável por nossa existência. Ele não é responsável por nos fazer feliz. E aí mora o sofrimento psíquico que as pessoas padecem, entende? Que as pessoas às vezes entram, porque é justamente a ancoragem que a gente faz. E quando vê o navio parte e te deixa, né? E parte sem ti. Então a gente às vezes tem que entender que as nossas relações elas são transitórias. Existem relações que nos levam a outras. E isso é o desenvolvimento humano. É se abrir para o desenvolvimento social, desenvolvimento do teu próprio destino. Porque a gente imagina que às vezes aquela pessoa não vai embora, não vai nos deixar. E às vezes acontece por algum motivador, porque ninguém é garantido por ninguém. Né? A gente não consegue garantir, né? E às vezes tem que deixar ir. Então, entender que o outro não é total é motivo para a gente poder viver melhor dentro das relações. Caraca. Forte, né? Forte. Esse assunto é forte. Não, falar de relações, né, de relacionamento é uma coisa que implica muito. Implica. Né? Dá muita polêmica também. E falar de como as pessoas se relacionam, né? Mais ainda. Falar de gêneros ainda piorou. Sim. É uma escadinha que vai subindo, quanto mais sobe, mais perto do fogo tu tá, né? Mas eu acho que assim, esses assuntos que hoje estão virando um tabu. Por mais que seja muito falado, é um tabu. Porque falam apenas superficialmente. As pessoas conversam assim, gênero, tu não pode dizer qual gênero eu tenho, tu não pode, sabe, mulher, homem. O que é mulher, homem hoje em dia, né? E se tu chega para uma pessoa e começa a dar extratos biologicamente falando, essa pessoa não consegue continuar esse assunto, ela acaba fugindo, entendeu? Acaba fugindo, então acaba virando um tabu esse tipo de assunto. Eu acho que a sexualidade, Carlos, dentro da família, do núcleo familiar, sempre foi muito cheio de tabus, porque a gente depende muito de falar da sexualidade. Eu estou colocando assim, procedimentos contraceptivos, falar de ejaculação, falar de questões do próprio corpo. Né? Vocês estavam falando no início do podcast sobre a puberdade, né? Puberdade. Talvez seja um momento muito crítico para alguns pais que não tiveram isso dos próprios pais, porque o teu pai não teve sabe um pai, nem como repassar. A tua mãe teve uma mãe, e a educação vai perdurando, né? Vai passando de geração para geração. E quando a gente entra numa impossibilidade de fala, o que a gente geralmente faz? A gente busca fora.
A gente busca conversar com amigo, com professor, e mesmo assim a gente tem certos tabus. Né? A gente não fala abertamente de pílula anticoncepcional. O pai não fala sobre como colocar um condom, né, uma camisinha. Uma vez aconteceu num bairro aqui da cidade, alguns sanitaristas foram a esse bairro e fizeram uma aula de sexualidade, né? E pegaram então o cabo de vassoura para mostrar como se coloca a camisinha. Então, eles mostraram que o cabo de vassoura seria então um órgão genital, né? E aí fizeram a demonstração e ok. De um tempo para lá, começaram a ter uma incidência grande de gravidez naquele bairro. E os agentes de saúde perguntaram, tá, mas, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a gravidez aumentou o índice de gravidez de meninas grávidas e meninas jovens, e a gente acabou de dar uma palestra de elucidativa, e foram essas casas das pessoas. E aí perguntaram, olha, tu usaste a camisinha, né? Sim, eu coloquei a camisinha. E aí os agentes, tá, mas a camisinha vazou, estourou? Coloquei Não, na vassoura. a camisinha estava na vassoura. Então, do que a gente está falando, né? Do concreto. O tabu está muito dentro daquilo que é concreto nas pessoas. E as pessoas falam só daquilo que é suficiente, daquilo que conseguem falar e dar conta. Então, falar de sexualidade e ainda nós termos permissões, talvez em Caxias, ou falta de permissões de um transgênero não poder entrar no banheiro que ele acha que é mais adequado dentro do olhar corporal dele, como ele se sente, estamos falando isso de tabu e preconceito? Do que nós avançamos? O que a modernidade vem nos dizendo? E isso aconteceu num lugar que é um lugar onde tem uma liberdade, né, de conduta sexual, de gênero, enfim. Vocês entendem? Sim. Então, é mais ou menos isso que a gente fica impedido de dizer. E eu aconselho, assim, que se tu és pai, se tu és mãe, que tenha liberdade para falar, porque o teu filho ou a tua filha vai buscar fora. E, às vezes, em outras fontes. Ou até, às vezes, na própria experiência calada, e aprendendo na prática, que é muito perigoso. Além de gravidez precoce, nós temos aí uma enxurrada de DSTs. Acho que Caxias nunca teve uma incidência de gonorreia, né? E sífilis tão alta como nos últimos anos. Então é uma forma que a gente tem que ver, que a gente tem que olhar como é que estão as práticas sexuais, o que as pessoas estão sabendo das práticas sexuais. Pois é, praticar é muito perigoso, porque eu vejo assim, no momento que tu tá praticando e tu não sabe como executar, vou dar o exemplo de um skatista. Um skatista chega e começa e quer executar uma manobra. Ele executa uma, ele erra, tá? Ele Feio. executa outra, ele erra também. Ele executa outra, também erra, tá? Ele aprendeu alguma coisa aí? Entendeu? Ele aprendeu como executar a manobra? Não aprendeu. Agora ele vai lá e acerta a manobra. Ele executa a manobra. Aí ele aprendeu a executar a manobra. Os erros, eles te mostram o caminho que tu não deve seguir. Mas o acerto te mostra o caminho que tu deve seguir. Não, e eu acho que isso está dentro do que a gente aprende. Né? Com certeza. O erro hoje, para nós, ele é um maior aprendizado do que o próprio acerto. E isso tem a ver com os feedbacks organizacionais. Isso tem a ver com a possibilidade de tu ser chamado a atenção ou não pela mãe ou pelo teu pai. Às vezes o positivo ele não te mobiliza tanto quanto o aspecto de melhoria que tu possa, desde que seja bem colocado, Bem colocado, né? O feedback, sim, né? Então o tombo do skatista serve para mim poder entender a manobra. E eu só aprendo caindo, não é assim quando a gente aprende quando criança? Como que a gente aprende a caminhar? Porque a gente caiu, a gente tombou e a gente foi estimulado, vamos de novo. Vamos que eu tô contigo. Pega na tua mão. E é isso que está faltando na educação familiar, né? Quando tu cai, tu é incentivado a cair mais ainda. Mais ainda. Porque tu não sabe fazer, porque tu não sabe andar, e isso fixa na gente. Esse conteúdo emocional fica na gente. E às vezes mal resolvido. Leva como um trauma E tu também. cresce isso, né, Carlos? Achando que realmente tudo que tu fizer, Bruno, não vou fazer nada bem. Porque lá na infância tu não teve o amparo necessário e a conceituação dentro das maiores figuras representativas que te ensinaram que o erro é importante, que tu podia levantar e fazer diferente. E como é importante o que tu falou no início, né? Da escutatória. Nossa, saber escutar o saber feedback, escutar. a crítica, Muito, para daí muito, melhorar. O feedback tem a ver com isso, né? Escutatória. Quando eu trabalho muito na área organizacional também,
E às vezes vem líderes nos pedirem, qual é a melhor forma de fazer o feedback? Usa uma ferramenta, não usa. Eu disse, usa a tua escuta. Show. E usa a tua fala. Usa a tua entende? E isso por si só já vai conseguir mensurar o processo de feedback. Tu quer passar um bom feedback é quando aquela pessoa sair dessa conversa bem. Sair bem daquilo. Um reconhecimento vem de algo caloroso e genuíno, Sim. né? Não uma bajulação. Eu fui convidado esses dias, agora, foi em dezembro, alguns estudantes de psicologia da UX me convidaram para falar sobre entrevista de desligamento. Né? E eu passei um pouco as estimativas. E a gente já tem estimativas muito conclusivas de que uma má entrevista de desligamento ela pode ocasionar um dano jurídico. Às vezes naquele processo ali que tu investiga os motivadores que fizeram a pessoa sair, ou até o próprio demissional, é um motivador, é um instrumento para que a pessoa saia e processe a empresa. Ou saia da empresa dirigindo e sofra um acidente. Sabe? Então, o desligamento, Carlos e Bruno, ele tem que ser muito bem feito. Bem caminhado. Todo desligamento tem que ser assim. Não só empresarial. Não só empresarial. Desligamento emocional. Né? Show. O filho que vai fazer o intercâmbio. Né? Meu, mãe? É que eu quero estudar fora. Eu já Aonde que tu quer ir, Eu Bruno? quero para os Estados Unidos. Olha aí, ó. Então, mãe, aqui, ó. Ouviu, né? Mas isso quer dizer que o desligamento tem que ser bem feito também. Bem feito, exatamente. Né? Claro. Porque corta-se os vínculos, mas se permanece ligado ali. Talvez o vínculo empresarial, um vínculo afetivo, tu com a tua mãe não vai parar de ter o vínculo, mas é um Nossa, distanciamento necessário. Perfeito, né? Né? E tem que ser muito bem feito. Tem que ser muito bem feito. Para quem fica e para quem vai. Para quem fica e para quem vai. Pô, exatamente, né? Exatamente. Outra vez eu vi um relato de alunos brasileiros que estão estudando nos Estados Unidos. Eles falam assim, por exemplo, a gente tem hoje uma rotina. Antes de ir para estudar fora, a gente tem uma rotina. A gente tem aqueles dias, a gente passa tal momento com a mãe, com o pai, a gente passa isso. Em certo momento, quando tu vai para lá, tu sai dessa rotina e se coloca numa completamente diferente. Sim. Mas o pai e a mãe, eles continuam na mesma rotina. O único detalhe é que eles estão sem ti. Né? Então aqui, o cara vai ter que se entreter, ele vai ter outras coisas, ele vai ter outros momentos, mas o pai e a mãe, eles vão sentir aquilo. E o filho também vai sentir muito, por estar numa coisa muito diferente. Claro, né? Então claro. tem que tomar muito Tem cuidado. um problema, que agora eu não vou saber dizer exatamente o nome, mas se não me engano é a síndrome do ninho de passarinho, alguma coisa assim. Ninho vazio. Ninho Ninho vazio. vazio. Isso. Ninho vazio, perfeito. Que é quando o pai e a mãe se sentem que perderam a função, né? A função materna ou paterna. Quando o Que filho elas, se muda. que elas perderam exatamente, que o filho saiu do ninho e não tem mais nada a aquecer, a acolher. Sim, tem várias síndromes contemporâneas, né? Entre síndrome de canguru, né? Os Síndrome de filhos que canguru. não saem. Que não né? saem. Que são filhos de 40, 50 anos, que ainda moram com a mãe, ou com o pai, ou com a família, e não conseguem ter encorajamento de saída. Sim. E existe um lado confortável do canguru de carregar o filhotinho Com na certeza. barriga. Como também a síndrome do ninho vazio, que tem pais, depois de um processo de desvínculo, que aquele filho era muito importante, eles adoecem, Carlos. Adoecem. Ou eles ficam talvez esvaziados e a casa meio que morre. Acontece uma mortificação daquele vínculo. Por isso tem que ser feito com muito cuidado. Mas onde que a gente cresce? Será que a zona de conforto é onde a gente cresce? Né? A zona de conforto ela nos deixa naquele colchão confortável que a gente conhece, que a gente sabe que a gente pode deitar, que estará sempre ali. Então, onde a gente cresce é fora da zona de conforto. fora. Perfeito. É na diversidade, é no desafio, é no saber uma nova língua, é se adaptar a uma nova cultura, é entender que anoitece às 8 da noite. Eu tive um paciente que foi a Vancouver agora, Nossa, e Vancouver ele é estava muito me difícil. falando, né, justamente disso, né? Da diferença que se tem e o que ele cresceu. Foi um passo, era um paciente antes da terapia e um paciente depois do intercâmbio. Que legal. E os pais têm que dar essa permissibilidade do filho poder também ter experiências. Porque eu acho que um bom filho, um bom vínculo, não se abandona. Não se abandona. A gente volta. O passarinho até pode sair do ninho, mas ele volta. Mas ele volta. E ele volta e traz mais. Aham. Traz mais. Ele aumenta o ninho. Ele aumenta o ninho. É isso. E é bem assim. Isso aí. Cara, Alex,
Alex, né? Porque agora a gente já tá Virou Ah, já íntimo, tá né? íntimo E agora, né? Alex. Muito obrigado pela tua participação. Eu creio que, assim, ó, o Carlos tá à beira do choro aqui. Tô aqui, ó. De tão legal que foi esse Já podcast. acabou? Porque nosso tempo, Alex, eu sei que tu também tá corrido, certo, então... Pô, a gente fica aqui tranquilamente É umas que 6 assim, horas. né, Bruno, de tantas combinações, porque liga, manda o WhatsApp, aí eu não tinha agenda, e aí o fim de ano, e aí quando é que vai ser, daí a gente agenda e a gente... Mas fica com gostinho de que quero mais, né, Sim, Bruno? sim. Né, fica. Carlos? E quanto maior for esse gostinho, maior a chance De vir ter de novo. mais. Olha só, verdade. de ter mais. Então, Sim, pô, sim, isso é muito bom, eu gostei muito. Ainda tem muita coisa que a gente Ainda queria tem falar. muito, tem muito. Muita Ah, coisa. não, eu quero série 2. E Ah, com então, certeza, se tu topa fazer uma Claro série que 2, sim. a gente topa também. Topa também. Dá Não, pra gente focalizar ainda mais no E o que eu assunto, falei né? pra vocês, né? Vamos reunir alguns profissionais. Vamos, gostei, Claro, gostei. Não é o saia justa, tá? Sim. Mas dá pra gente pensar num modelo um pouco maior de amplitude de conceitos. Porque eu acho que isso ajuda muito a pessoa que olha o podcast, a pessoa que procura conceitos. E tá tudo muito rápido. A gente tem que ter essa velocidade, Tem uma que. informação precisa e bacana E pra bacana. passar. Pena que não deu pra mergulhar entre outros conceitos, né? Que a gente queria. Mas vai dar em algum outro Vai dar, momento, vai dar. Alex, vai dar. Se tu gostaria de vir Claro. aqui de novo, Topagem, com certeza Estamos a aí, gente vai ter. estamos aí. Muito obrigado pela Muito tua obrigado. participação, de verdade. Queria te pedir se quer deixar alguma rede social, alguma coisa Quer assim, divulgar sim, alguma coisa, por favor? Olha, então assim, eu não tenho rede social. Não tem? Não tem. Tá. Não tenho. O que eu tenho é LinkedIn, LinkedIn. né, Bom. que eu acho que é uma rede que funciona muito a nível profissional e as conexões que tu faz, que realmente quem tá no LinkedIn é diferente de estar no Instagram, porque o Instagram às vezes parece mais um Tinder, né? Sim. Então, Hoje. Pro que tu usar, o Instagram vai servir perfeitamente. Se é trabalho, se é Tinder, o que... mas o meu LinkedIn é Alexander Molon, né? Vocês podem me achar lá desta forma. Hoje eu tenho um consultório que fica na Olavo Bilac, né? Ali no Olavo Bilac Corporate. Né? Podem me procurar, o telefone de contato, não sei se eu posso Pode, divulgar. pode. À Vai vontade. deixar tudo na descrição, pode Isso, falar. né? Deixa na descrição, ou vocês querem que eu verbalize o... Pode falar, pode falar. Né? 991983367. Comercial, né? Comercial, na verdade é meu telefone, então eu não sou um profissional que não deixo de atender num sábado e num domingo. A minha profissão não é como ser talvez um operador de produção, que tem horário que entra e horário que sai, né? Então nós da saúde, a gente não tem muito horário para atender, né? Então estou sempre disponível, né? E muito bom saber que a gente pode ajudar e que esse podcast signifique muito para quem vá buscar essa informação e que tenha um desenvolvimento dentro desse bate-papo que a gente teve aí nesse tempinho É isso. de encontro de vida. É isso. Nossa, Alex. perfeito, gostei. E tem muito assunto, eu deixo de novo claro que tem muito assunto ainda pra gente abordar. E eu vou ser honrado de te receber de novo aqui. É isso, Alex. Que bom, Carlos. Eu que me sinto honrado aí, Bruno, por vocês, assim, né? De terem esse olhar, que está na hora de falar sobre psicologia, Tá na hora, sobre tá na hora. contemporâneo, muita coisa acontecendo e que a gente pode contribuir. Pode contribuir, com certeza. Perfeito. Muito obrigado, então, Alex. Eu que Muito agradeço. obrigado a você que Tá assistiu. assistindo. Deixa o like, segue no tudo que eu falei. Tudo que tá. É isso, E mano. é isso aí, muito obrigado. Tamo junto, é nóis. Valeu.